Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês gostam de Beatles? Paul McCartney já está na cidade, os fãs estão enlouquecidos e eu vou te explicar por quê. Eu sou a Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região e tudo que de alguma forma afeta a nossa vida. Vamos começar? Alguns destaques da edição desta terça-feira eu trago para vocês junto com a nossa equipe que já está aqui posicionada. Uma mulher de 31 anos mata o próprio cunhado porque ele tinha batido no filho dela, de 3 anos. Ela foi presa enquanto tentava fugir de Lusiânia. Kátia Gomes. Pois é, Viviane, olha só que crime bárbaro. Segundo a polícia, ela teria matado o cunhado com facadas no pescoço enquanto ele dormia. Ela tentou fugir, pegou um ônibus, seguiu em direção à rodoviária interestadual aqui de Brasília, mas foi presa ali na altura da Candangolândia. Já já eu volto com todos os detalhes desse crime. Loucura, até já, Kátia. Integrantes da gangue do Rolex atacaram ontem no Lago Sul e levaram um relógio avaliado em R$80 mil. Só que eles não conseguiram ir muito longe não com esse artigo de luxo roubado. Vanessa Vitória. Foram não, Vivi. A polícia parou eles bem ali na Épia Sul. Os dois, um homem de 29 anos e um de 33 anos, que ainda estavam com o relógio, com o Rolex, avaliado em R$80 mil. E os dois, os mesmos, já tinham praticado o mesmo crime lá na região do Lago Sul em julho deste ano. Então a polícia já estava de olho neles. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes dessas prisões. Teve helicóptero e tudo nessa ação, né? Até já, bebê. Obrigada. Um alerta para os pais. Em Cidade Ocidental, uma criança foi esquecida trancada em um ônibus escolar por mais de 2 horas. Rodrigo Miranda. Um susto daqueles, Viviane. A criança de apenas 4 anos fazia o trajeto para chegar aqui na escola quando teria cochilado, segundo informações oficiais da Secretaria de Educação. E nesse período, o motorista e o monitor não perceberam que essa criança ainda estava dentro deste ônibus e acabaram deixando ele lá por cerca de 2 horas. Pessoas que passavam pelo local perceberam a criança lá dentro, se preocuparam, pediram ajuda na escola, ela foi resgatada, mas motorista, monitor foram afastados, o caso foi levado à delegacia, a gente traz todos os detalhes daqui a pouco. Combinado, até já. E Brasília se prepara para receber um show do ex-Beatle Paul McCartney. Fãs na maior expectativa. O show no estádio Mané Garrincha, na quinta-feira, já estava marcado há meses, ok? Mas a estrela do rock surpreendeu e vai se apresentar hoje no Clube do Choro. Dá para imaginar, gente? Vou contar essa novidade para vocês aí, que vai movimentar o centro de Brasília. Com detalhes nessa edição, olha só, lá no Clube do Choro, só tem capacidade ali para em torno de 400 pessoas. Quem será que conseguiu comprar esse ingresso? A gente encontrou, vai mostrar para vocês, inclusive um fã que está querendo entrevistar Paul McCartney numa Brasília amarela. Muito assunto pra gente. Para vocês terem uma ideia, Sir Paul, em 2014, quando esteve em Brasília, ele passou de bicicleta no parque da cidade. Ele gosta de inovar, né? E você, participe comigo do jornal mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, está aqui no telão, 996232421. Manda a sugestão de reportagem, comenta alguma notícia que a gente traz aqui ao longo do jornal. Manda aquela foto assistindo a gente. Conta aqui então o seu nome, de onde você é, porque eu quero estar cada vez mais perto de você. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é terça-feira, 28 de novembro. Vem comigo? Já estamos no ar. E olha, a gente começa com essa notícia, né, de que na Cidade Ocidental uma criança de apenas 4 anos foi esquecida trancada em um ônibus escolar por mais de 2 horas. O repórter Rodrigo Miranda, ele tem mais informações sobre esse caso. Rodrigo, bem-vindo, boa tarde para você. Olha, felizmente as pessoas conseguiram tirar essa criança do ônibus porque poderia ter acontecido pior. Vocês lembram, né? Em São Paulo uma criança morreu por ter ficado tanto tempo dentro de um carro. Com certeza, Vivi. É isso mesmo, né? As pessoas que passaram pelo local e se depararam com essa cena de uma criança dentro do ônibus ali sozinha, já ficaram em pânico, né? As pessoas correram, pediram ajuda na escola, pediram ajuda no comércio, tem um comércio aqui na frente também.
porque a situação, à primeira vista, ali impressiona, né? E todo mundo acompanhou essa notícia, sem dúvida, lá de São Paulo, principalmente quem tem filho, né? Já fica muito preocupado. O pessoal veio até a escola, conseguiu ir lá conversar com a criança, acalmar a criança e retiraram essa criança pela janela. O caso, né, também não passou impune. A Secretaria de Educação, a polícia foram investigar o que aconteceu, conversaram com o motorista, com o monitor, e eles alegaram que a criança teria cochilado nesse meio período, deitado no banco, e por isso não perceberam que a criança ainda estava lá no local. Mas essa explicação também não colou tão bem. Foram afastados tanto o motorista quanto o monitor deste transporte que traz essas crianças regularmente aqui para a escola todos os dias. Mas a notícia é boa, porque essa criança de 4 anos, ela saiu bem, continuou na aula, a mãe foi acionada e veio até a escola para ver como é que estava a criança, viu que estava tudo ok, ela continuou no colégio. Esse caso aconteceu na sexta-feira, então ela continua estudando normalmente nesse período. A gente, para entender um pouco do que foi esse dia, o que foi essa situação, eu estou aqui com a vice-diretora da escola onde essa criança estuda, a Débora Costa, que vai falar com a gente aqui. Débora, muito obrigado por nos receber. Um susto daquele, né? Como lidar com uma situação como essa, acalmar os pais, acalmar as crianças, e como é que foi viver esse momento também? Primeiramente a gente tem que controlar as emoções, até porque a gente está lidando com crianças, então a gente não pode passar nenhum tipo de sentimento contrário. Quando aconteceu, eu cheguei umas 9 horas, aí eu saí da sala dos professores e fui até a minha sala, onde a mãe veio correndo. A mãe estava muito nervosa, gritando bastante, né? Ela estava até um pouco descontrolada, pedindo socorro, falando que a criança estava dentro do transporte, gritando, pedindo ajuda e chorando. Imediatamente eu saí correndo, fui até o transporte, chegando lá, ele estava em pé, ele estava calmo, ele não estava choroso, né? Aí a janela estava até meio aberta, porque no transporte as janelas ficam meio abertas, elas não ficam fechadas, tanto que tem até um buraquinho no retrovisor de cada janela. A do motorista estava aberta, foi aonde que eu percebi que do outro lado estava aberta, eu dei a volta, veio um comerciante junto comigo, já veio com a cadeira, porque com o grito da mãe, que ela que viu, ela já saiu gritando, né, então assustou um pouco e aí ele já veio junto comigo. Aí ele me ajudou, a gente pegou, ele subiu na cadeira, pegou a criança, retirou, ela estava bem, normal, tranquila, e imediatamente a gente entrou na escola com a criança, a gente deu o lanche, né, que já estava sendo servido, tanto que ele lanchou 2 vezes. Houve algum acompanhamento com essa criança, psicológico, para lidar, entender o que aconteceu? Assim, a gente tem orientadora educacional, só que no momento ela está de atestado, mas a pedagógica, ela é formada nessa área, ela conseguiu acalmar, assim, calmar não porque ela estava calma, mas conseguiu envolver a criança, tanto que ele ficou o dia inteiro fazendo as atividades da manhã. Normalmente, a mãe foi chamada à escola também, que é a mãe dele, a gente explicou tudo o que aconteceu para ela. Ela viu, falou com ele, tanto que a mãe perguntou se ele estava bem, ele falou que sim, que estava bem, que queria ficar na aula. E ele ficou na aula, tanto que ele retornou do transporte com a gente. Agora, foi uma orientação da escola, o afastamento do motorista, do monitor, até por uma situação como essa? Não, a Secretaria de Educação tomou todas as medidas nesse caso. Diante dessa situação, assim, o que fazer? Algum reforço de orientação para quem lida no dia a dia com essas crianças? O que vocês estão planejando para evitar que uma situação como essa ocorra novamente? Assim, planejando, eu não vou te falar exatamente o que a Secretaria de Educação está fazendo, mas ela falou sim que vai fazer um planejamento, né? Até porque serve de lição para as outras escolas não acontecer mais, junto com o pessoal do transporte. E lembrando também que quando a mãe soltou o vídeo na internet, a gente já tinha retirado a criança, estava tudo ok, não tinha acontecido mais nada depois disso. Os pais vieram até a escola? Não, os pais não procuraram a escola, até porque eles confiam no nosso trabalho. A gente tem um nome a zelar e é de muitos anos, tanto que a diretora Fernanda zela por isso. A gente trabalha tudo de acordo com a demanda da Secretaria de Educação, a gente não foge em nada. Perfeito, Vivi. Se tiver algum questionamento também, a vice-diretora? É porque, olha, chama atenção, inclusive eu queria que a gente entendesse aqui um pouquinho juntos, porque esse ônibus aí, ele tem um monitor junto com o motorista, porque assim, olha, graças a Deus não aconteceu nada com essa criança, mas a gente está falando ali de horas que ela ficou dentro desse ônibus, que por sorte tinha a janela um pouquinho ali, né, que estava um pouquinho abaixada, mas olha só o risco que ela correu. A gente está falando de um caso que a gente viu acontecendo em São Paulo, a gente sabe do risco que é no calorão que a gente vive. Choveu esses dias, mas dentro de um ônibus fechado, fica ali, né, abafado, com o sol, o risco que essa criança estava correndo.
fica um monitor junto, porque a criança, gente, é muito comum criança dormir no ônibus mesmo, né? De casa até a escola, é um tempinho ali que muitas vezes ela acaba cochilando. Quer dizer, tem que ter alguém ali para monitorar e checar se todas elas saíram do ônibus. Perfeito, é isso. A apresentadora questionou justamente a atuação do monitor nesse ponto, né, de ter esquecido uma criança. E ela ter ficado 2 horas. Eu tô aqui, Vivi, tá muito quente aqui, a gente sabe, né, essa onda de calor que tem passado aqui pelo Distrito Federal, pelo entorno. O monitor, nesse ponto, ele obviamente deixou de fazer o trabalho dele, né? O que ele passou? O que ele passou para vocês, a situação? Fazendo só uma correção, não foram 2 horas, tá? Foi 1h30 mais ou menos. Não chegou a ser 2 horas que ele ficou dentro do transporte, não. Em relação ao monitor, ele sempre teve todo o cuidado com as crianças. Todo santo dia ele sempre olhava. Só que, infelizmente, esse dia ele não olhou, tá? Mas ele sempre olhou, nunca deixou de olhar. Infelizmente, aconteceu esse ocorrido nesse dia que ele deixou de olhar. Perfeito. Vivi, eu vou dar uma volta aqui no colégio, eu vou mostrar para vocês, porque vamos lá fora para entender essa situação. Vou até pedir para o pessoal abrir aqui, porque é um caminho longo aqui que a criança entra aqui pelo colégio, tem uma sombra e tal. Até pedir aqui para ver se ela consegue abrir aqui para gente. Vamos sair por ali então? Vamos sair por aqui só para mostrar a Vivi que por onde essa criança teria que ter passado, acompanhada, claro, do monitor e de tudo. A situação chama atenção porque tem pais aqui que viram isso, tem também um pessoal do comércio que passou aqui pelo local. E a gente queria mostrar para vocês porque a gente ouviu a versão do colégio, claro, agora a gente vai ouvir a versão de quem vivenciou isso também lá. Estou aqui com uma mãe que a gente marcou com ela, a gente encontrou que viveu essa situação. Tudo bem? Seu nome, desculpa? Lorine. Lorine, você viu essa situação de perto? Como é que foi esse momento? Como é que você encontrou essa criança? Foi um acaso de sorte. Nas sextas-feiras, o meu filho faz terapia pela manhã e ele entra um pouco mais tarde na escola. Entreguei o meu filho à escola e na saída eu passei na lateral do ônibus e vi a criança lá dentro chorando. Foi apenas um acaso de sorte. Você como mãe, se deparar com essa situação, como é que foi? Foi desesperador, porque a gente se coloca no lugar dessa mãe, né, que não sabe o que está acontecendo e ela poderia não receber o filho de volta naquele dia, porque estava muito calor, o ônibus estava fechado, eu tentei abrir, não tive sucesso, a criança eu chamava por ela, ela não me atendia porque ela não me conhece e a minha primeira reação foi correr junto à escola para pedir socorro e de pronto a vice-diretora Débora já foi correndo junto comigo, não mediu esforços, foi lá e tentou. A criança atendeu ao chamado dela e, graças a Deus, não teve um desfecho pior. Você, como mãe, se sente confortável em deixar seu filho vir para o colégio, no transporte público, depois de um momento como esse? Os meus não vêm. Eu não tenho segurança, não por conta da prefeitura ou da escola, nada do tipo. Mas porque eu tenho esse cuidado mesmo, é de mim, não tem nada a ver com órgãos públicos. Eu não confio, até porque um dos meus filhos é especial e eu não confio o cuidado dele a outra pessoa. Depois de um momento como esse, aí fica mais difícil, né? Fica complicado. Fica mais tranquilo de saber que talvez que o motorista, o monitor tenham sido afastados, tenham sido trocados? Não vai fazer tanta diferença assim, porque infelizmente pode acontecer outra vez com outra pessoa. A gente só pede mesmo, através dessa repercussão, que as pessoas tenham mais atenção, só isso. Perfeito, e fica aí o desabafo da mãe, né? Por mais atenção, é uma criança, é uma vida. Estava vindo para o seu momento de educação, chegar no colégio, graças a Deus, pessoas que estavam passando pelo local fizeram o trabalho dela e conseguiram exercer esse trabalho e cuidar dessa criança. Vivi. Pois é, olha, a gente conversando aqui, as imagens estavam rodando desse ônibus num sol de rachar. Eu não vi ali vidro um pouquinho aberto. Então, assim, eu fico imaginando essa criança lá dentro sozinha nesse calorão. Que sorte que essa mãe então passou e viu essa criança por ali. Claro, assim, a gente coloca aqui, reforça, a escola ali se movimentou, se mobilizou inteira ali para poder ajudar, né, a tirar essa criança ali de dentro. Mas pelo que eu entendi, ficou por isso mesmo, né? Assim, não tem nenhuma investigação em curso para poder analisar em que contexto em que esse monitor esqueceu essa criança dentro do ônibus. É isso então, Rodrigo? O caso foi, a Secretaria de Educação foi até a delegacia,
registrou queixa do caso, posso até confirmar aqui com a vice-diretora, está aqui do meu lado também, é isso, né? A secretaria foi lá, prestou queixa, agora a polícia que está fazendo esse trabalho. Por parte da secretaria, está tendo também alguma investigação a mais para tentar chegar a algum motivo? Sim, ontem a gente foi lá junto com a diretora Fernanda e a doutora Cris, que é advogada da Secretaria de Educação. A gente tomou toda a providência ontem. A Secretaria de Educação, sim, está fazendo seu papel, tá? Pode ficar tranquilo. E o caso, então, está sendo investigado? Está sendo investigado junto com a polícia agora. Agora está nas mãos da polícia. Tá? Só queria fazer uma ressalva em relação ao transporte, porque a gente aqui atende pelos bairros, tá? Aí, no caso, o filho dela não utiliza o transporte devido ao bairro por ser mais perto. Quando é mais perto da escola, aí não tem essa necessidade do transporte, tá bom? Muito obrigado. E é isso, Vivi, agora é esperar o desfecho, né, acompanhar também junto à Secretaria de Educação aqui da cidade ocidental e, claro, a polícia que está apurando esse caso aí para saber se vai ter algum desdobramento e, claro, evitar que isso se repita. Isso serve, enfim, para todas as empresas também, empresas escolares que levam essas crianças até a escola, porque, gente, é importante depois checar se todas saíram do ônibus, da van. Esse caso, a gente está falando desse ônibus, a gente também trouxe, não faz muito tempo, o caso de uma criança que foi esquecida numa van. Então, assim, o cuidado, a atenção tem que ser redobrada, principalmente com crianças menores. Obrigada, viu, Rodrigo? E vamos acionar agora a repórter Vanessa Vitória para falar sobre a prisão de uma gangue do Rolex que atacou um homem no semáforo, no Lago Sul, e levou um relógio avaliado em R$80 mil. Olha, teve até helicóptero para encontrar esses bandidos. Vanessa Vitória, boa tarde para você, bem-vinda. Olha só, são pessoas que ficam em áreas nobres de olho ali, né, para encontrar as vítimas usando artigos de luxo como relógios Rolex. Isso não é muito comum, eu acho, aqui no Distrito Federal. Você pode até confirmar com a gente aí, com o delegado, que é o tipo de assalto ali no semáforo, que foi o que eu entendi que aconteceu. Até já vimos, né, a atuação ali de outras gangues desse tipo há bastante tempo e muitas vezes gente que vem de outros estados, que é o caso também desse assalto que teve? Oi, Vivi. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Menina do céu. Em julho, os mesmos, os dois que foram pegos ontem na Épia, eles também fizeram um assalto igualzinho. Também ali no Lago Sul, só que perto de um outro shopping. Ontem foi no semáforo de um shopping de grande circulação, lá no Lago Sul. E em julho, os dois também, um de 29 anos e um de 33, também lá. Por isso que a polícia já estava de olho. Porque, como você falou, eles vêm de outros estados. E, infelizmente, está virando, sim, um crime comum aqui no Distrito Federal. Essa gangue do Rolex é muito especializada. Eles conseguem bater o olho, saber se é falsificado, se não é. Então, eles são muito certeiros. E eu vou conversar com o Dr. Paulo Faião, que estava à frente dessa investigação, já de julho, já de olho nos dois, que agiram perto do DEC Sul e ontem perto do Gilberto Salomão. Eles já estavam de olho e aí por um grupo de WhatsApp de moradores, eles foram acionados e eles falaram, peraí, vamos pegar esses caras antes mesmo que eles sigam um outro curso, porque eles podem se mudar rapidamente, como ele vai explicar pra gente. Delegado, boa tarde. Então, os próprios moradores, alguém viu ali? Quem chamou a polícia? Como é que vocês saíram em disparada para pegar os dois? Isso. Bem no início da tarde, ontem, nós recebemos essa informação de um grupo de WhatsApp, né? Na verdade, foi uma testemunha que visualizou ali o crime acontecendo, jogou nesse grupo. Essas informações elas chegaram até nós, né? Isso acendeu o nosso alerta, porque como você falou, nós já estávamos investigando esses dois indivíduos, né? Eles praticaram um crime muito parecido aqui no dia 15 de julho, ou 16 de julho, se eu não me engano, ali na altura da QI 11, no Lago Sul. Né, e com os elementos e informações que nós já tínhamos coletados, né, isso facilitou muito, nós distribuímos a equipe, conseguimos localizar o veículo utilizado por eles, né, e com o apoio da Divisão de Operações Aéreas conseguimos efetuar a abordagem. No veículo estava um senhor de 33 anos e um outro de 29, né, e estavam na posse do Rolex que havia recentemente sido roubado. O relógio estava com eles. Foi assim, o motorista lá no Lago Sul parou o carro no semáforo e já vieram com a mão armada, com a arma na mão e falaram, perdeu, passa aí. Eles estavam com a arma e eles estavam na moto quando eles cometeram o crime. Depois foram pegos de carro, eles já tinham... Pode ter um terceiro integrante?
Isso, perfeitamente. Eles se postam em locais, em centros comerciais com pessoas de alto poder aquisitivo que circulam ali na região, né? Muitas vezes eles utilizam veículos de luxo ou motocicletas de luxo para identificar essas vítimas em potencial, né? Geralmente a partir do carro que elas estão utilizando, a forma de se vestir, né? Passam essas informações para um executor que geralmente está numa moto de baixa cilindrada, simulando como se fosse um entregador, né? E esse indivíduo nessa moto que faz geralmente a abordagem armado, e ele é bem direcionada ao relógio mesmo. Eles podem pegar aí, Vivi, se condenados esses dois, 25 anos de prisão. Só que a investigação não para. Eles nem são de Brasília, eles são de São Paulo. Então é uma organização muito articulada, né, uma organização criminosa. Eles provavelmente não vão ser recambiados para lá, o delegado pode falar sobre isso, vão ficar aqui pelo Distrito Federal mesmo, mas o delegado estava comentando que eles passam muito pouco tempo. E na casa deles, eles também tinham um bloqueador. Como é que me conta sobre essa parte? Onde é que eles estavam ficando aqui em Brasília? Porque julho para cá são mais ou menos uns 4 meses entre um crime e outro. Eles dão uma pausa também, viu, para a polícia esquecer. Isso, essa associação criminosa, ela é oriunda do estado de São Paulo, ela tem esse caráter interestadual e sazonal, ou seja, eles circulam por diversos estados da federação, praticando essa natureza de crime, por curto intervalo de tempo, né? Isso é uma forma deles dificultarem o trabalho da polícia, né? Então eles passam 1, 2 semanas aqui no Distrito Federal, migram para outras capitais, e aí vão praticando esses crimes, né, de forma reiterada. Aqui no Distrito Federal nós identificamos que eles estavam numa residência ali na região de Planaltina de Goiás, tá? Relacionado até a um parente de um deles, e lá nós localizamos uma motocicleta que muito possivelmente foi utilizada para a prática do crime, para fazer o levantamento do local e o levantamento dessa vítima em potencial, né? E essa moto estava com a placa adulterada, razão pela qual eles foram autuados tanto na associação criminosa, no roubo majorado e também na adulteração de sinal identificador. Delegado, eu quero até contar uma coisa um pouco curiosa aqui para Vivi e para os nossos telespectadores. Gente, sexta-feira, né, teve Black Friday. E aí eu fui para o shopping com meu filho, meu marido, minha filha, e a gente ficou olhando a vitrine, porque tem a loja de Rolex lá. E aí a gente ficou olhando todos aqueles relógios, Vivi. Eu não sei se você já fez isso, porque assim, eu nunca tive um. E eu fiquei olhando, assim, 140 mil, 145 mil, é uma grana, é muito dinheiro. E aí o meu marido estava dizendo o seguinte, que é meio que passa de geração em geração, que o pai dá para o filho e aquilo valoriza, não perde, não é que nem um relógio que você compra ali por R$1.000 e daqui a pouco você vai tentar vender, ele tá seminovo e tá valendo R$200, R$300. Diz que não é desse jeito não, Vivi, vou até perguntar para o delegado, que diz que é uma coisa assim, é um investimento mesmo que a pessoa faz, não é só a belezura de você estar com aquele negoção assim no braço, porque eles são grandes, de luxo assim, você olhar, mas um investimento é tipo uma bolsa de valores, sei lá. É verdade isso, delegado? É um negócio que você investe assim, né? A gente falou R$80 mil aí, é um carro, gente, meu Deus, é grana. E é uma coisa de muito... Não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, é para ficar olhando na vitrine, que nem eu fiz. Exatamente, são peças, dizem que o relógio é a joia do homem, né? Então, são pessoas de alto poder aquisitivo que gostam da marca, né? Uma marca muito renomada aí no mercado. O relógio ele possui como se fosse uma espécie de chassi para você poder fazer a identificação desses relógios, né? Então, assim, além de tudo, ainda tem essa questão de você conseguir identificar onde esse relógio foi comercializado, né? A empresa tem, inclusive, a informação de quem que foi o comprador, né? São peças, a maioria dessas pessoas são colecionadoras, são apaixonadas por relógio, né? Agora, são pessoas que adquiriram esses bens com o trabalho deles, né? E que têm o direito de circular aí nas ruas com o seu relógio, com o seu veículo de luxo que conquistaram com o seu trabalho, e a polícia está aí para coibir essa ação desses criminosos que estão de olho nesses itens de luxo. Eu acho chique, Vivi. Eu quero até perguntar para o delegado, porque como tem todo esse critério, esse rigor, como é quem compra e por quanto eles vendem depois? Você tem essa curiosidade, Vivi? Pois é. De saber assim, quem é que compra, porque é muito peculiar.
Exatamente. Costumam falar até que quando é assim, um artigo muito caro, tal, é até difícil. Você fala assim, ninguém pensa em roubar, porque como ele estava falando, né? Tem ali toda uma especificação e tal. Depois é fácil identificar quem foi que roubou, né? E está vendendo para quem. Então também fico com essa curiosidade e até fiquei impressionada, porque é uma quadrilha muito especializada, né? Porque vamos combinar assim, eu te confesso que eu não sei diferenciar ali se você me mostrar um Rolex para um outro relógio ali meio que falsificado. Então eles têm que ser assim, tem que ter um olho muito clínico já voltado para saber quem que eles vão abordar ali para poder roubar um relógio desse. Vivi, eu fico imaginando que eles devem, não sei como eles fazem, né? Mas criminoso, a gente sabe que a mente deles é uma coisa. Devem fazer um monte de pesquisa na internet, devem ir na loja, dar aquela olhada, fingir que vai comprar, ver detalhes, porque o delegado estava me falando que eles batem o olho, eles batem, é muito rápido. Eles batem o olho e já sabem. Né, delegado? Você até me explicou isso, não é para qualquer pessoa também quem identifica, quem faz essa identificação. Mas o bem curioso é quem compra. Porque eles vão vender por quanto? É muito assim, não é qualquer um que vai comprar. E quem for comprar tem um chassi ali, tem um registro. Como é que é isso? Exatamente. Existe esse cuidado, essa possibilidade de localização, né? De você conseguir identificar se aquele relógio ele é produto de crime. Mas a informação que nós temos, eu não posso vincular a esse caso específico, é que alguns desses relógios eles são enviados para outros países da América do Sul, justamente para identificar, para dificultar essas identificações. Então essas peças são vendidas às vezes no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, né, como uma forma de driblar aí essa possibilidade de identificação do relógio. Já teve um Rolex, delegado? Não, ainda não. E creio que terei. Não é sonho, não é? Não é sonho, não. Ô, delegado, obrigada. E desculpa a brincadeira, mas obrigada por nos receber aqui, porque realmente é curioso. Eu não sei se a Vivi já teve um Rolex, com esse salário alto aí, eu acho que ela tá bem pensando em ter, ou já teve, eu sei lá. Mas Vivi, viu que curioso? Porque a gente fica sem saber para onde vai parar, para o pulso de quem. Como o delegado falou, eles tentam dificultar, até aqui ao redor, a América do Sul manda tudo para lá. Você já teve um Rolex, Vivi? Eu vou te contar, viu? Eu vou te contar que você tá, assim, me ajudando aqui nesse sonho, entendeu? É isso que você falou, tem que trabalhar para isso, né? A gente tem que sonhar e mentalizar. Afinal de contas, outro dia você estava querendo ali, né, que eu comprasse um celular para dar para minha mega repórter, né? Mas, enfim, eu tô querendo um também. Agora, o Rolex, a gente pode ver, né? Começar a mentalizar isso daí. E eu vou te falar um negócio, viu? A gente espera, inclusive, que essa quadrilha aí agora, na verdade, fique presa. Tem um aí ainda sendo procurado, né? Como você falou, mas não foi a primeira vez que eles atuaram e atuando de uma forma que a gente não imagina que fique acontecendo aqui, que graças a Deus a gente não traz muito aqui essa informação, né? Porque ali no semáforo, quer dizer, um susto danado, o perigo, mas já viu também que a polícia foi lá, agiu e conseguiu prender. Olha, obrigada pelas informações, viu? Vivi. Diga. Eu queria só complementar o que você falou, até para servir de alerta. A gente sabe que é uma coisa muito específica, mas a gente costuma falar, eu que sou de Belo Horizonte, muita gente comenta assim, em Belo Horizonte a gente fecha o vidro do carro, não deixa o relógio exposto, aqui em Brasília não tem isso. Gente, não é bem isso não vale só para Rolex não, porque em Belo Horizonte eles pegam de tudo. É ficar atento mesmo, você parou num semáforo, olha, porque como o delegado disse, muitas vezes eles são tão estratégicos, ou eles estão em veículos de luxo, motos e carros, ou também o que vai fazer a ação tá como se fosse um entregador. Então não é pra gente desconfiar de entregador, porque eles têm uma profissão maravilhosa que a gente precisa muito. Não dá pra falar que a categoria, né, eles se disfarçam, como tem gente que se disfarça de polícia, enfim. Mas ficar de olho. De repente, quem tem um Rolex ou tem um relógio mais caro, não coloca quando estiver no semáforo. Pode ser uma dica, né, delegado? Já que eles estão de olho aqui no Distrito Federal, usa na hora que estiver num ponto mais seguro, parou no semáforo, não fica lá com o braço, né? Geralmente os carros já têm uma película mais escura, mas, Vivi, tem gente que, olha, eles ficam observando, não é sempre que a pessoa parou o carro no semáforo. Às vezes saiu do shopping e foi entrar no carro, já dá a jogada, pode passar lá que aquele lá tá com Rolex. Porque você fala, carro de luxo geralmente tem um vidro muito escuro para ver isso, então, né, Vivi? Vanessa, tem, inclusive eu até pensei aqui, a gente dá essa dica, né? Olha,
fecham o vidro, né, para você não correr com nesse risco. Mas acontece que quando a gente começa a falar de uma pessoa que tem um Rolex de 80 mil reais, quer dizer, o carro dela também com certeza tem ar-condicionado, imagina que anda ali de vidro fechado. Então, como é que eles, nesse momento aí, eles atuam, né? Assim, ele apontou uma arma para ele, como é que foi? Apontou, Vivi. Eu vou pedir para o delegado até contar sobre a abordagem e até alertar também para as pessoas ficarem atentas quando saem dos estabelecimentos comerciais de um shopping de luxo ou não importa, ter atenção porque muitas vezes eles dão um canal de quem está usando, né, delegado, para o outro. Não é parar no semáforo só, igual a gente fala, tá com o vidro aberto. Não é isso. Como é que foi a abordagem? Já sabia que ele estava com o Rolex e já colocou a arma no vidro do carro mandando entregar. Perfeitamente. A gente já pode afirmar que ele foi seguido durante alguns minutos, né, após sair de uma região, de um centro comercial, com circulação com pessoas de alto poder aquisitivo. Então, provavelmente esse relógio foi visualizado, né, e ele foi acompanhado pelos roubadores, até que em determinado momento que ele para nesse sinaleiro ali na altura da QI7, o executor do roubo, utilizando um revólver, bate no vidro e fala para ele, me dá o relógio e desliga o veículo. Então a vítima prontamente desligou o veículo, abriu a porta do carro e entregou para ele o relógio. Então a abordagem ela é bem específica, eles não querem saber de celular, não querem saber da carteira da vítima, eles vão direto no relógio. Quando eles fazem a abordagem, eles já sabem que eles estão diante de uma pessoa que está utilizando um Rolex. E não querem saber nem do carro, obrigado, delegado, não querem saber nem do carro. É o foco no relógio, Vivi. Pois é, obrigada, viu, por tirar essas dúvidas aqui pra gente também. E agora a gente espera que eles estejam atrás das grades, né? Obrigada, viu? Até mais. Polícia investiga a denúncia de um ataque de pitbull em Sobradinho, mais um, né? Segundo os moradores, os cães agressivos, eles fogem de casa e atacam quem estiver na rua. Um cachorro morreu no mês passado nesse condomínio. E na última agressão, a vítima foi um menino de 9 anos que ficou com a perna toda machucada. Olha, esse caso triste aconteceu no último sábado à noite, por volta ali das 7h30, 7h40. Os dois cães pitbulls, eles moram nessa casa aqui, que tem até um aviso bem grande ali de cuidado com o cão. Mas esse aviso aqui, segundo os moradores, ele não tem muita utilidade, porque o tutor dos cachorros que mora nessa casa aqui, ele aluga essa residência, ele vira e mexe e deixa o portão da casa aberto. Com isso, os cachorros fogem para a rua e começa então o terror desses moradores. E foi justamente o que aconteceu no último sábado. Esses dois cachorros da raça Pitbull, um macho e uma fêmea, segundo o relato dos moradores, saíram da rua. Foi quando o Samuel, de 9 anos, ele estava saindo de casa para acompanhar o primo. Ele saiu daquela casa ali, ó, com um primo de 5 anos, para trazer ele até a outra casa do tio do Samuel, que mora aqui, ó, ali na frente, a uma distância de mais ou menos 200 metros de uma casa para outra. E foi justamente no meio do caminho que esses cachorros então atacaram o Samuel de 9 anos. Segundo os relatos aqui, o Samuel, com medo da integridade física do primo, mandou o primo correr. Então ele foi na frente e o Samuel ficou atrás meio que para proteger, para se fosse atacado, ser atacado antes nos pitbulls. Então o Samuel foi atacado na perna e foi aí que começou a gritaria, porque os parentes ouviram então esse ataque e foi quando um dos tios que vai conversar com a gente, ele veio então até esse local e conseguiu então salvar o Samuel das mordidas desse pitbull. Ele arrancou o cachorro de cima do sobrinho, então começou toda uma correria na rua. A gente vai conversar agora então com a família para contar um pouco como é que foram esses momentos de susto, esse terror que eles passaram na noite do último sábado. A gente vê ali a Diana e o Lucélio, que foram os principais responsáveis então por participar disso. A gente vai conversar com eles agora. Lucélio, vem cá, por favor. Você estava me contando que no sábado vocês estavam organizando um evento dentro de casa e aí 7h30 da noite, 7h40 mais ou menos, houve todo esse susto, você foi o primeiro a chegar, foi você que tirou o cachorro de cima do Samuel. Como é que foi tudo isso? Sim, que nem eu estou falando, lá em casa a gente marcou um churrasquinho à noite, aí estava todo mundo reunido para o churrasco. Eu ia começar a botar fogo na churrasqueira, aí eu entrei para cá para pegar o isqueiro, para colocar fogo na churrasqueira. Quando eu saio, eu escuto só o grito, pedindo socorro. Eu olhei, era Samuel, o cachorro já estava em cima dele. Aí eu não pensei duas vezes, fui para cima do cachorro, peguei o cachorro,
A sorte que, primeiramente, foi Deus, segundo foi eu para salvar a vida de Samuel. Luciano, então foi justamente a sua ação rápida que evitou o pior. Agora a gente vai conversar também com a Claudiana, que é a mãe do Samuel. Claudiana, você estava aqui em casa na hora e aí você só ouviu os gritos do pessoal atrás do seu marido, tentando alertar sobre a situação. Como é que foi isso? Foi, eu só ouvi os gritos no portão, gritando, e no momento a gente saiu com desespero, eu, meu marido, meu irmão, e ela chamando aqui, era sobrinho do meu marido com o meu filho, ele todo machucado. Aquilo ali para mim foi mesmo que, uma mãe não é fácil, né, ver o que o meu filho passou, né. E agora que passou o susto, como é que tá o Samuel? Como é que tá o seu coração de mãe depois de todo esse incidente, esse susto, que graças a Deus não terminou com nada muito sério? Graças a Deus não terminou nada muito sério. Agradeço primeiramente a Deus. Segundo, o marido da minha cunhada, que se não fosse ele, eu tenho certeza que meu filho estava morto debaixo do chão hoje. E tipo assim, eu fiquei mais tranquila quando a minha cunhada foi no hospital, que o desespero foi tão grande que meu marido saiu com meu filho. Eu não tive condições de ir para o hospital, porque eu não aguentava ver o meu filho. Minha cunhada, ela foi, levou meu filho, e eles não levaram nenhum telefone. Minha outra cunhada foi, mas o sobrinho dela para ter notícia lá. Eu só fiquei mais tranquila quando meu filho chegou em casa mesmo. Mas mesmo assim, eu estou cuidando dele, com muito medo de infecção, porque o médico falou, se ele se der qualquer febre para eu correr para o hospital, não é fácil. Não é fácil, pegou 3 pontos, mas assim, coração de mãe você sabe, né? Nunca está 100% tranquilo. Enquanto meu filho ficar bom 100%, eu não vou estar tranquila. A gente quer justiça, que toma providência, que o dono do lote lá que ele mora tivesse uma atitude. Se ele fosse uma pessoa que tivesse uma atitude, ele ia lá e falava, a partir de hoje eu quero a casa, porque antes que aconteça uma coisa mais grave, mas não. Pelo que ele fala, que eu estou sabendo que ele fala, que o aluguel lá é 1.200. Então quer dizer que a vida do meu filho vale 1.200? Não vale. Ninguém não vale. Então, no caso, ele preferia que meu filho estava morto e ficar com o aluguel dele. Então, ele tem que sair daí. A justiça tem que ser feita. A Polícia Civil aqui de Sobradinho agora está investigando esses casos. O tutor desses cachorros foi ouvido, a gente tentou contato com ele, nós batemos ali na porta, mas ninguém atendeu. Então, a polícia agora vai continuar todas essas investigações para concluir, então, esse inquérito e levar, então, a responsabilidade, esse tutor, levá-lo à justiça e a justiça determinar, então, o que vai acontecer agora com esses cachorros. Aqui na rua, todos os moradores querem, então, que esses cachorros sejam retirados, porque, como a gente ouviu, o medo de todos eles é constante, seja dos adultos, das crianças, de manhã, de tarde ou de noite, para sair para trabalhar ou para voltar para casa, todos eles com medo de novos ataques. E é isso, a gente vai continuar acompanhando toda essa situação e voltamos depois com mais informações no decorrer dessas investigações. Eu volto com vocês. Obrigada, Bruno. Olha só, a nossa equipe de reportagem conseguiu contato com o tutor do cachorro que atacou a criança. Ele disse que o portão nunca fica aberto e que os cães são adestrados e dóceis. Revelou que um amigo pegou o controle remoto para abrir o portão e sair com o carro. E foi nesse momento que os cachorros escaparam. Isso porque, de acordo com ele, as crianças já estavam mexendo e atiçando os cachorros em frente ao portão dele. Como uma das crianças saiu correndo, os cachorros foram direto e a atacaram. Questionamos também sobre o ataque ao cachorro no mesmo condomínio que acabou morrendo. Ele alega que foi por negligência dos outros tutores. Vem cá. Gente, vocês viram as imagens desses pitbulls atacando o cachorro? Dá para falar em negligência do tutor? Esses cachorros, eles têm que ter um cuidado diferenciado. Não é a primeira vez que a gente fala aqui sobre ataque de pitbull, a força que eles têm. Então, a gente tem que mostrar aqui, gente, que esse tipo de ataque só vai acabar quando os tutores do pitbull assumirem a responsabilidade para si. Porque criança brinca mesmo. Criança passa, às vezes, ali, brinca com o cachorro, mexe com o cachorro. Não é o dono desse pitbull que tem que ter um cuidado para esse portão não ficar aberto? Porque ele está dizendo que foi a primeira vez que isso aconteceu. E nessa outra situação em que um cachorro acabou morrendo atacado pelo pitbull, como a gente viu nas imagens. Então eu imagino que nesse caso, quem quer ter um pitbull, que diz que é adestrado, que é mais tranquilo, precisa cuidar de uma forma diferenciada desse cachorro, para que ele não saia aí atacando outras pessoas, outros animais. O delegado responsável pelo caso mandou agora há pouco um vídeo atualizando toda essa história para a gente. Vamos ver? O cão da raça Pitbull fugiu quando um amigo do morador, um amigo do dono do cão, chegou na residência. Ao abrir o portão,
o cão fugiu e acabou por morder a perna de uma criança de apenas 9 anos de idade. A ocorrência foi registrada, mas o proprietário do animal, além de não prestar socorro, se manteve em silêncio na delegacia. Agora poderá responder pela contravenção penal de omissão de cautela na guarda de animal e também pela própria lesão causada na criança na modalidade dolosa, porque ao se omitir, como tem feito também por outras vezes, entende-se que ele teria agido com dolo eventual. Ao não tomar as cautelas, ele assumiu o risco de ter algum resultado danoso com relação a terceiros, como de fato aconteceu com a criança. Assim sendo, se o laudo do ML demonstrar que a lesão foi de natureza grave, o dono do animal poderá pegar de 2 a 8 anos de reclusão. Responderá pela contravenção de omissão de cautela na guarda do animal e também pela lesão corporal na modalidade dolosa, pois teria agido com dolo eventual. Ouviram, né? Vamos continuar acompanhando esse caso. Olha, em Taguatinga, mais um caso. Um cão de estimação foi atacado por outro cachorro. E a repórter Kátia Gomes, ela vai explicar pra gente como foi que tudo isso aconteceu, né, Kátia? Olha, inclusive, boa tarde pra você, bem-vinda. Nesse caso específico, ainda foi de um cachorrinho, o Duque, que a gente até já mostrou aqui no jornal, porque ele é apaixonado por televisão. Como foi que isso aconteceu? Pois é, o Duque é muito famoso mesmo, viu, Viviane? Ele tem 17.800 seguidores nas redes sociais, porque ele é fã de telejornais, principalmente do SBT Brasília. Ele assiste todos os dias e toda vez que ele assiste, ele interage com a nossa equipe. Então, ele pula na televisão, ele fica animado, começa a latir e, infelizmente, esse final de semana, né, a gente recebeu uma notícia triste que o Duque foi atacado por um outro cachorro, que é o cachorro do vizinho. O que aconteceu? A tutora dele, a Eleusa, tinha saído para ir até o supermercado e quando ela voltou, ela abriu o portão de casa e o Duque saiu como ele sempre faz, né, costume ele sair. Só que o cachorro do vizinho, que já é conhecido por ser um cachorro bastante agressivo, estava solto. O Duque até se aproximou desse cachorro, pelas imagens dá pra ver, ele aproxima ali, cheira o cachorro, que é uma coisa normal entre animais, só que esse animal se irrita, parte pra cima do Duque e acaba mordendo o pescoço dele, deixando uma ferida bastante ali, até grave, né, porque a ferida ficou aberta. Bom, pra explicar melhor essa história, e vamos mostrar também o Duque, ele é sempre animado, gente, a gente vê ele, né, sempre postando nas redes sociais. Hoje ele tá um pouquinho mais calminho. Mostrar aqui a ferida dele, licença, Duque, aqui no pescocinho, já tá um pouco melhor, já tá cicatrizando, mas na hora foi um grande susto, não foi? Você teve que levar ele pro veterinário, teve despesa. Como que aconteceu tudo? Oi, Viviane, boa tarde. Então, eu levei ele no veterinário, né? Depois que tudo aconteceu, foi um susto. Na verdade, na hora eu não percebi, né? Olhei ele estava muito estranho. Eu falei, não, graças a Deus, né, não fez nenhum ferimento grave. Aí, como estava muito quente, aí a Luana falou, mãe, vou dar um banho neles. Aí, quando ela foi dar, mãe do céu, o buraco que tá no pescoço do Duque. Aí, me entrei em desespero, né? Aí, a minha filha pediu falou, né, com a esposa dele, para ver se eles iam arcar. Aí, ela falou, pega, lava com água e sabão que passa. Aí, a gente foi, levou ele no veterinário, aí ficava muito caro, a gente foi para um hospital, indicaram mais em conta, a gente foi, aí quando chegou lá precisava de internar ele, tinha que ficar internado e a única condição que a gente tinha era de pagar a consulta. Só tinha dinheiro para consulta e não para internação? Só tinha dinheiro para consulta, e aí ele falou que precisava internar ele imediatamente. Aí eu vim para casa, entrei em desespero e fiquei ligando para um, ligando para outro. Aí Deus mandou um anjo, né, que nos socorresse e que eu consegui arrumar o dinheiro. E aí conseguiu pagar, né? A gente vê que o Duque tá um pouquinho nervoso, agitado, mas
conta da câmera, ele tá assustadinho, não tá? Mas me conta, então, agora, você procurou o vizinho, ele vai arcar com todas as despesas ou não? Porque ficou caro. Sim, ficou muito caro. A princípio ele falou que não. Quando a minha filha falou com a esposa dele, também disse que não tinha dinheiro. Depois ele falou que ia vir conversar comigo, não apareceu. A gente mandou os comprovantes e tudo para ele. E até agora nada. Mas eu já registrei a ocorrência, vou entrar com um processo, entendeu? E vou até o fim, porque isso não pode ficar assim. Na delegacia falaram que você tem direito, o Duque tem direito. Sim, ele falou, olha, você leva ele para o hospital, você interna ele, faz o que for preciso, arrume dinheiro emprestado e depois ele vai te devolver tudo. Ele vai ser chamado na delegacia e ele vai responder. Foi o que me falaram na delegacia. Pois é, olha só que situação, né, Viviane? Ataque de cachorro é grave, né? Tanto contra crianças, até adultos, mesmo até contra animais. O Duque até deu sorte, porque pela imagem dá pra ver que ele consegue ali até se defender, ele sai ali, consegue sair de perto desse cachorro, porque senão algo mais grave poderia ter acontecido. A gente fala aqui, não é a questão de ser um pitbull, é qualquer cachorro de médio, grande porte que não pode ficar aí sozinho, solto na rua. A gente fala que existe legislação para isso, precisa sair sempre com uma focinheira, tem que estar ali, enfim, de uma forma que evite esse tipo de ataque. A gente sabe, inclusive, que em alguns casos, como a gente acabou de falar agora, ele acabou fugindo ali da casa. Então, assim, esses animais que são maiores, que a gente sabe que são mais fortes, enfim, tem que tomar um cuidado redobrado. A Eleusa, eu quero agradecer o carinho dela com o SBT, com a gente, né, com os repórteres, comigo. Obrigada, viu? Vocês estão sempre aí postando o Duque, assistindo ao nosso jornal. Então a gente fica aqui com o nosso desejo de que o Duque se recupere rapidinho, viu? Para continuar assistindo a gente. Obrigada, Kátia. E foi encontrado agora há pouco um menino Marcos André, de 12 anos de idade, que estava desaparecido desde a última quarta-feira. A gente vinha falando sobre esse caso. Ele estava caminhando pelas ruas do Recanto das Emas na manhã de hoje, quando foi visto por alguns moradores que o reconheceram e decidiram ligar para a polícia. Uma equipe de policiais foi até o local e acabou encontrando o menino. Bom, graças a Deus, ele está bem fisicamente. Foi levado para a delegacia para poder prestar os devidos esclarecimentos sobre esse sumiço, né? Assim que nós tivermos mais informações sobre esse caso, nós vamos voltar aqui para atualizar para vocês, tá bom? Com os detalhes. E agora, olha só, atenção para você que está aí com criança em casa, hein? Férias chegando, um menino ficou preso dentro de uma máquina de lavar roupas lá em Cristalina, em Goiás. A criança estava em casa, brincando de pique-esconde com os amigos, quando teve essa ideia aí de se esconder dentro do eletrodoméstico. Ao perceber que ela não conseguia mais sair, ela começou a gritar por socorro. Os familiares do menino tiveram que chamar os bombeiros e os militares precisaram desmontar toda a parte de cima ali da máquina para conseguir tirar a criança. Felizmente, tudo correu bem, a criança foi resgatada sem nenhum ferimento. Mas, gente, olha, vale o alerta para os pais sempre ficarem de olho nas crianças, mesmo quando eles estiverem dentro de casa. A gente viu ali o tamanho dessa criança que acabou tentando se esconder ali. Criança realmente, gente, a gente sabe que não tem noção do perigo. Então, olha ali, entrou dentro dessa máquina, o risco que ela correu. Ainda bem, né, que conseguiram tirar sem nenhum ferimento, sem nenhum machucado. Mas fica a dica aí, né? Como eu disse, as férias estão chegando, a criançada fica em casa, muitas vezes não tem ali muito o que fazer e acaba ali brincando e se enfiando dentro de uma máquina de lavar. Não pode. Fica a dica para os pais, fica a dica para a criançada também. 2 criminosos roubaram um carro nessa madrugada e agrediram um motorista. Para tentar evitar a ação, o homem chegou a pular em cima do carro, mas foi arrastado pelos bandidos. O crime começou lá no Areal, mas chegou ao fim no Recanto das Emas, quando a Polícia Militar entrou em ação. Os detalhes desse caso chegando agora com o repórter Rodrigo Miranda. E olha só, a gente se deparou com mais uma ocorrência aqui no Recanto das Emas. Um roubo de um carro que aconteceu lá no Areal, mas os criminosos fugiram aqui para a cidade e a Polícia Militar, em uma patrulha, conseguiu localizar esses 2 criminosos e fizeram a prisão. E a gente vai conversar aqui com o segundo-tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, Wellington. Tenente, uma ronda ali, vocês já estavam procurando esse carro, como é que foi
até chegar esses criminosos? Então, a gente tinha informação que o veículo tinha sido roubado de madrugada no Areal, né, na casa da vítima. Aí a gente continuou patrulhando no Recanto das Emas, a gente viu um Voyage parecido ali, próximo a 103, 102. Aí quando a gente avistou ele entrou para o estacionamento do Banco do Brasil, né? A gente ficou assim na dúvida, achando, pô, mas foi no Areal, será que tá aqui no Recanto das Emas? A gente continuou entrando no estacionamento e eles deram fuga. Aí na próxima 104 eles entraram, a gente entrou junto, eles tentaram se evadir, só que a gente conseguiu prender os dois, né? E trouxemos os aqui para averiguar os fatos, né? A gente viu que o veículo é o mesmo que foi roubado hoje de madrugada e trouxemos os dois para que eles possam responder pelo crime que cometeram. E não foi um simples roubo, né? A gente viu aqui o dono do carro chegando muito machucado, né? Houve agressão, ele tentou pular no carro para evitar o roubo, como é que foi isso? Então, a gente teve a informação que ele tentou pular em cima do veículo para evitar o furto, né? Aí os indivíduos tiraram ele de cima do veículo, jogaram ele, né? E foram embora, né? Aí ele se encontra muito machucado, né? Mas assim, o pai dele que veio registrar os fatos, né? E agora ele conseguiu sair do hospital e está aí para reconhecer os autores, né? Então vocês já sabiam, né, desse carro, já estavam à procura, né? Sim, a gente já tinha as informações que esse veículo tinha sido roubado no Areal, só que a gente não achava que fosse assim, ele pode estar na Samambaia ou pode estar no Recanto das Emas, as informações que a gente tinha. E a gente continuou o patrulhamento, foi quando a gente avistou o veículo e efetuamos a prisão dos envolvidos. São dois criminosos, pelo histórico, dois criminosos perigosos, né? Pelas informações que foram repassadas, parece que eles têm várias passagens aqui, né? Na 27ª delegacia. Então, assim, parece que são perigosos mesmo. É isso, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, tenente. É isso, dois criminosos retirados das ruas, carro recuperado, apesar do susto, né, do dono desse carro, bastante machucado, como a gente pôde ver nas imagens aí, mas mais um caso elucidado e resolvido aqui no Distrito Federal. E o Ministério Público apresentou uma nova denúncia contra o ex-delegado-chefe da Polícia Civil, Robson Cândido. Ele está preso desde o início do mês por ameaçar e perseguir a ex-namorada. Agora, Robson está sendo acusado por uso indevido da máquina pública. O delegado teria usado os sistemas da Polícia Civil e do Detran para saber a localização do carro da vítima. Nesta segunda-feira, a Justiça negou o pedido de revogação da prisão do delegado. A defesa alegou que ele não seria uma ameaça para as investigações. Só que na decisão, o juiz respondeu ser evidente que Robson possui, sim, influência entre os servidores da Polícia Civil. A defesa de Robson não respondeu aos nossos contatos. E olha, a greve dos servidores do CRAS completou um mês. E com a redução de pessoal, a população está reclamando, né, que os atendimentos estão limitados. Veja só. Os portões estão fechados para o público. Lá dentro, só quem teve a sorte de agendar um horário. Seu José corre atrás de um benefício social e pela 15ª vez tenta agendar um horário e não consegue. Não abriu vaga ainda no dia de hoje. Pode ser disponibilizado a qualquer momento. Eu só não tenho como afirmar para o senhor o horário específico. Já tem mais de 15 dias que faço essas ligações em horários ininterruptos, sequencialmente não tem atendimento. E eles aqui só podem atender se a gente tiver agendado. Quem chega aqui no CRAS de São Sebastião já se depara com esta cena. Por aqui, o portão fechado, inclusive com cadeados. Logo atrás, um aviso que os agendamentos aqui são feitos apenas pelo número 156. Essa não é uma realidade apenas do CRAS, Centro de Assistência Social de São Sebastião. Todos os outros espalhados pelo DF estão na mesma. Eles pedem um reajuste salarial de 20%. O nosso interesse é retornar o mais breve possível, só depende do governo transformar a nossa minuta em projeto de lei. O Desenvolvimento Social informou que desde o início da greve, no final do mês passado, a categoria mantém 70% dos servidores trabalhando para atender o público. E estamos no Novembro Azul e olha só essa notícia. Brasília conta com um equipamento de ponta para biópsias de próstata na rede particular. É na rede particular, né? Mas já é uma boa notícia. É um equipamento mais seguro para exames menos invasivos. O repórter Maicon Leão foi ver como é que funciona e conta pra gente. O câncer de próstata, o tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de quase 29% da população masculina que desenvolve algum tumor.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. É um tema que realmente não dá para deixar para depois. O assunto ainda é cercado de mitos e medos. Em janeiro, quando o seu Ari descobriu algumas alterações no exame, o medo já tomou conta da situação e, após receber as orientações para fazer a biópsia, antes mesmo do exame, já veio o trauma. Foi um susto muito grande porque já a princípio que não havia se constatado ainda uma doença, saber se realmente era um câncer, né? Tipo assim, foi colocado de que seria, né? E que eu teria que passar por certos procedimentos, né? E esses procedimentos, eles eram assim preocupantes, né? Porque mexia com partes mais íntimas da pessoa, né? Até de problema de infecção, de uma série de coisas, de repouso, né? Então, nesse sentido, assim, que tinha que fazer da noite pro dia, tal, fazer logo. Então, nossa, aquilo foi um susto tremendo, né? A biópsia de próstata é um exame realizado sempre que testes de rastreamento prévios, como o exame de toque e o PSA, apontam para a suspeita de um tumor. O procedimento é essencial para o diagnóstico e consiste em retirar pequenas amostras do tecido da próstata para que um patologista analise se há células cancerígenas. Normalmente, as amostras da próstata são retiradas pelo ânus, em um exame chamado biópsia transretal. Aí eu procurei um novo profissional, tal, e aí ele falou que não é bem assim, que tem uma série de outros cuidados, mas que é um método que realmente pode ocorrer, tem uma série de riscos, a preparação, medicação, tempo, né, para você melhorar e tal. Mas no final ele me explicou muito bem e falou que ouviu alguma coisa de que tem um método diferenciado, né, já aqui em Brasília, um único. A nova tecnologia se chama biópsia transperineal e ainda é muito recente no Brasil. Aqui no Distrito Federal, o médico urologista Sérgio Levi já dispõe do equipamento. O exame é realizado de forma menos invasiva e mais precisa, graças à tecnologia. A transretal, a agulha entra pelo ânus e a transperineal, ela usa pela pele do períneo. Então, abaixo da bolsa escrotal, com um orifício apenas, a gente consegue tirar todas as amostras do lado direito da próstata. Se a gente fizesse numa maquete, a gente entraria com um orifício aqui azul claro, não sei se dá para ver, mas tem um modelo da próstata, a gente tiraria todo esse lado direito e aqui entrando com a agulha desse lado com outro orifício, a gente tiraria as amostras do outro lado. Aqui, ao final do exame, a gente tem essa reconstrução em 3 dimensões da próstata, que é o que a gente usou com a imagem da ressonância, onde verde são as áreas que a agulha tirou as amostras, azul é onde o canal da urina passa e amarelo, nesse caso aqui, é onde foi a área suspeita. Então veja que a gente consegue, com muita precisão, tirar as amostras da área suspeita. Então isso aqui é uma reconstrução que o paciente tem, que a gente pode entregar para o paciente depois. Mas olha, isso é coisa de um futuro não tão distante. A Associação Europeia de Urologia já recomenda como primeira opção a transperineal por conta dos benefícios à frente da transretal. Um equipamento como esse aqui, o investimento é de cerca de R$1,5 milhão. Mas existem outras formas, com menos tecnologia integrada, que podem tornar o acesso mais facilitado. Enquanto no Sistema Único de Saúde, o SUS, não oferece essa tecnologia, o médico tem feito exames aceitando convênios para que o acesso seja ampliado. Eu vejo essa técnica pela pele até uma questão de saúde pública, porque quando você entra com a agulha pela pele, a chance de ter uma bactéria, o surgimento de uma bactéria multiresistente é muito menor. Então, eu vejo isso como uma questão de saúde pública. Então, a gente deve divulgar, deve ter novas adesões
inclusive até do ponto de vista de saúde pública do governo brasileiro, para que possa ser realizada essa via transperineal. Eu acho que a sociedade deve saber esse conhecimento do que existe, né? Desse método, de quem precisar ter esse método menos invasivo, né? Menos sofrimento, nossa. É só você comparar, só tirar a ideia, fazer uma pessoa que tem um senso crítico apurado, ele fazer assim uma análise do procedimento anterior com o atual, né? Devia ser até ser extinto o outro, né? Porque traz sofrimento. Quem faz é porque o cara é obrigatório. E 5 pessoas que ficaram feridas durante um acidente entre 3 ônibus na Asa Norte. A colisão foi perto do Hospital Santa Lúcia Norte, sentido plano piloto. 5 viaturas dos bombeiros foram para o local para prestar apoio. Não teve nenhuma vítima com ferimentos graves. Todos eles foram levados para o hospital de base, todos conscientes e orientados com algumas dores pelo corpo. A Polícia Militar do Distrito Federal ficou preservando ali o local. E ainda, a gente não sabe ainda, né, a causa desse acidente que aconteceu no fim da tarde de ontem. O trânsito ficou um pouquinho complicado por lá, mas depois seguiu normalmente. Assaltos a comércios preocupam empresários, trabalhadores e consumidores. No Recanto das Emas, por exemplo, a região é alvo frequente de criminosos que roubaram 37 lojas este ano. O número é maior do que no ano passado e reflete essa insegurança que o setor econômico vem sofrendo. Mas o que está sendo feito para poder mudar esse cenário? Uma resposta que o repórter Rodrigo Miranda foi buscar. Vamos acompanhar. A gente chega com novidades sobre esse caso. Para isso, eu vou conversar com o delegado aqui do Recanto das Emas, Fernando Fernandes. Muito obrigado por nos receber, delegado. Em relação a esse último caso, a polícia já avançou na investigação, né? Já avançamos com a ajuda das câmeras de segurança, das filmagens. Os autores já foram identificados, porém se encontram foragidos. Ambos já têm várias passagens criminais, como roubo, furto, receptação, uso de drogas, entre outros crimes. E agora é uma questão de tempo para serem presos, pois já representamos pelas prisões preventivas dos dois. E acreditamos também que há uma grande possibilidade de recuperar os celulares roubados das vítimas, uma vez que já estão sendo rastreados pelas nossas equipes de investigação. A polícia segue, então, nesse trabalho, né, de investigação, porque 36 casos já neste ano é um número preocupante, né? Muito preocupante, apesar de todos os esforços aqui da Polícia Civil e da Polícia Militar aqui da região, com rondas e operações semanais. A gente vê que ainda existe uma grande gama de pessoas que insistem nessa prática criminosa, mas a grande maioria desses casos, especialmente aqueles que a gente conta com filmagens de câmeras de segurança, estão sendo identificados os autores e os mesmos em breve terão suas prisões decretadas pela Justiça, trazendo uma maior sensação de segurança para a comunidade aqui do Recanto das Emas, especialmente os comerciantes. Lembrando que a maioria desses casos são praticados por pessoas reincidentes na prática criminosa do crime de roubo, o que nos faz crer que com a prisão desses elementos o número tenda a cair. E é um trabalho árduo, né? Porque nesse caso, por exemplo, foram identificados, mas estão foragidos. O que o comerciante deve fazer também para evitar uma situação como essa? Como é que ele deve se prevenir de um crime como esse? A gente sempre fala nos crimes de oportunidade, onde os elementos saem caminhando, observando o comércio em geral e verificando as melhores possibilidades. Então, o uso de grades, por exemplo, além do uso de câmeras de segurança, deixar bem ostensivo aquela mensagem, sorria, você está sendo filmado, por exemplo, aquilo acaba inibindo a ação dos criminosos e sempre que possível, ainda mais agora no final do ano, a contratação de algum segurança para ajudar no comércio, pois sabemos que agora no mês de dezembro, por exemplo, teremos alguns saidões e nesses saidões o número de crimes contra o patrimônio dá uma aumentada, roubos, furtos, entre outros, principalmente em comércio de rua.
E o comércio nesse final de ano também é muito movimentado, né? Tem Natal, então tem muito dinheiro circulando. Claro, a criminalidade está de olho também. E a polícia também. Tem alguma operação especial, algum trabalho que vai ser feito aí para intensificar o policiamento, para chegar a esses criminosos nesse período? Temos já uma operação programada para essa sexta-feira e mais 4 operações aqui da 27ª DP programadas para o mês de dezembro, em datas e horários diferenciados. Uma delas, inclusive, será de 24 horas, especialmente no período dos saidões e que coincide com a segunda parcela do pagamento do 13º salário, o que acaba aumentando aí, então, esse índice de crimes contra o patrimônio, roubos, não só em comércio, mas também contra os cidadãos de bem que frequentam o comércio ou que estão nas ruas. Olha, hoje cedo teve uma mega operação da Polícia Civil do Distrito Federal. A delegacia que investiga crimes organizados, a Draco e a Decor, prenderam os cabeças da facção criminosa de Brasília, conhecida como Comboio do Cão. No total, foram cumpridos 22 mandados de prisão temporária e 35 de busca e apreensão no Distrito Federal e no entorno. Também foi cumprido um mandado de sequestro de imóvel que foi adquirido com dinheiro ilegal por esse grupo. A operação contou também com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que prendeu um dos atuais líderes da facção que estava foragido em um condomínio de luxo em Natal. Ele era procurado depois de ter matado 2 pessoas aqui em Samambaia, por vingança. Ainda durante a investigação, a Polícia Civil e o Ministério Público do Distrito Federal identificaram ações do traficante por tráfico de drogas e armas de fogo que vinham ali de regiões fronteiras com o país, além de lavagem de dinheiro usando contas de terceiros. Os investigados poderão responder por todos esses crimes. A facção criminosa Comboio do Cão, para vocês entenderem um pouquinho, né, ela é conhecida por diversos tipos de crimes violentos aqui no Distrito Federal. O grupo provocou guerras pelo controle de territórios e pontos de venda de drogas, além de roubos e tráfico de armas de fogo. Em abril de 2021, a Polícia Civil do DF prendeu no Mato Grosso do Sul um criminoso conhecido como o principal líder e um dos fundadores do grupo. Olha, a gente vai para o intervalo, mas é rapidinho. Você que é fã de Paul McCartney, o ex-Beatle, já está aqui na cidade. Vai fazer show na quinta-feira, mas ele se antecipou, resolveu fazer uma surpresa e vai fazer um show hoje no Clube do Choro. A gente está acompanhando tudo isso. Vamos conversar, inclusive, com um fã que está querendo entrevistá-lo dentro de uma Brasília amarela. A gente também vai mostrar suas fotos que você tem mandado aqui, viu, pra gente. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Espera. Estamos de volta e eu quero dar um recado que eu tenho certeza que vocês vão amar. Prestem atenção, hein? É o projeto Cartinha de Natal SBT que está chegando. E a gente quer saber qual é o presente que vai deixar o seu Natal ainda mais especial. Para participar, é só seguir o SBT no Instagram, acessar o perfil e clicar no link da bio e selecionar Cartinha de Natal SBT. Depois, é só escrever para a gente. Para ficar mais fácil, você está vendo ali, né, o QR Code no cantinho da tela? Você pode escanear esse QR Code, abre aí a câmera do seu celular e aí aponta para esse QR Code. Você vai cair direto nesse formulário. Mas lembra que você precisa seguir o SBT Brasília no Instagram, hein? Então você pode fazer isso daí, começa a seguir a gente, escreve lá, tá tudo certo. As melhores cartinhas vão ter a chance de levar um super presente do nosso time de parceiros. Então participe, nos ajude a espalhar alegria neste Natal. Aproveitando esse clima, eu quero também aproveitar o momento para a gente poder ver um pouquinho das fotos que vocês têm mandado aqui para a gente, vocês que estão acompanhando o nosso jornal e sempre mandam para a gente pelo 996232421. Vamos dar uma olhadinha aí, quem está do outro lado da tela? O Ícaro, estou assistindo vocês, um forte abraço. Muito obrigada, Ícaro. Quem mais mandou? Sou a Ana, gosto bastante do jornal, sou da Estrutural. Ana, obrigada pelo seu registro. Um beijo para todo mundo aí na Estrutural que acompanha a gente.
Me chamo Gilmar Rodrigues, hora do almoço e eu aqui, coladinho. É isso mesmo, Gilmar. Continua coladinho aqui com a gente para você ficar bem informado, né? O Eduardo, oi Vivi, sou seu fã de carteirinha, não perca o seu jornal, você é show. O Eduardo de Sobradinho. Oi Eduardo, obrigada pelo carinho, obrigada pela sua audiência, por essa companhia aqui ao longo do nosso jornal. Eu sei que a gente está mostrando umas fotos aqui que eu já fiquei devendo, né, há alguns dias, mas eu pago, né? E eu espero que você também esteja acompanhando agora para ver essa mensagem. Tem aqui a Miriam também. Amo o seu programa, amo também a sua participação aqui com a gente, Miriam. Obrigada. Vamos mostrar aqui mais uma, então. Adoro ver o seu jornal do SBT, a Hélia. Dona Hélia, é um prazer ter a senhora aqui também, viu, acompanhando a gente no jornal. Obrigada, mandem as fotos, os registros e a gente vai mostrando ao longo das nossas edições, tá? Esse momento é um momento que eu me conecto com vocês, sei quem está aí do outro lado e eu adoro. Vamos continuar aqui então com as nossas notícias. Olha, o governo divulgou as regras para as empresas buscarem a igualdade salarial entre homens e mulheres. Essas medidas entram em vigor a partir desta sexta-feira em todo o país, veja só. Empresas com mais de 100 funcionários que tenham sede, filial ou representação no Brasil terão que comprovar que pagam o mesmo salário para homens e mulheres que ocupem o mesmo cargo. As empresas vão precisar, a cada semestre, informar ao Ministério do Trabalho o número de empregados por sexo, raça e etnia, com os respectivos cargos e remunerações, se possuem quadros de carreira, plano de cargos e critérios para a ascensão dos empregados, e se adotam políticas de incentivo à contratação de mulheres e iniciativas que apoiam o compartilhamento de obrigações familiares. Com esses dados, o Ministério irá criar um relatório de transparência salarial e de critérios de remunerações, que deverá ser publicado nos sites ou redes sociais das empresas 2 vezes ao ano, em março e setembro. Segundo esse advogado trabalhista, se for constatada a desigualdade salarial, a empresa será notificada. A empresa que tem essa discrepância, que tem essa discriminação, terá que se adequar através de um plano de critérios para tentar adequar a sua empresa e mitigar a diferença entre homens e mulheres no critério salarial. Esse plano deverá ser apresentado em 90 dias e incluir a criação de programas de capacitação sobre igualdade de gênero e de promoção da diversidade e inclusão no trabalho. A portaria é uma das medidas para garantir o cumprimento da Lei da Igualdade Salarial, sancionada em julho deste ano e que pretende reparar um problema histórico. Segundo o IBGE, as mulheres brasileiras recebem, em média, 22% a menos do que os homens. As novas regras também prevêem um canal de denúncias de desigualdade salarial, que será aberto já nesta sexta-feira no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Gente, olha aqui, uma mulher foi presa, suspeita de matar o cunhado enquanto ele dormia, por ele ter batido no filho dela de 3 anos. Segundo as investigações, o homem foi morto com golpes de faca em Lusiânia. Repórter Kátia Gomes, ela tem mais informações sobre esse caso pra gente. Kátia, bem-vinda de volta. Ela foi presa enquanto fugia de Lusiânia? Exatamente, Viviane. Essa mulher matou o cunhado com 9 facadas no pescoço. Segundo a polícia, depois que ela foi presa, ela justificou que teria matado o cunhado porque ele agrediu o filho dela de 3 anos e também teria ali agido contra a irmã dela, que é companheira do cunhado, né, com questões da Lei Maria da Penha, né? O delegado não explicou se a irmã foi agredida ou se ela foi apenas ameaçada, o que aconteceu ali nesse contexto. O caso é que essa mulher, ela teria ingerido bebida alcoólica, feito uso de drogas e durante a madrugada ela foi até a residência. O cunhado dela, que estava dormindo, acabou sendo assassinado ali enquanto dormia. A polícia foi chamada, foi até a casa e quando viu ali a situação, percebeu que se tratava de um crime, de um homicídio. Começou ali a investigação, recebeu a informação de que a autora do crime tinha sido essa mulher, essa cunhada dele de 31 anos e começou a procurá-la.
E a polícia conseguiu prender essa mulher quando ela estava dentro de um ônibus a caminho da rodoviária interestadual aqui de Brasília, ali na altura da Candangolândia. Essa mulher foi presa. Depois que ela foi presa, a polícia ainda localizou ali a roupa que ela utilizou no momento do crime, porque estava manchada de sangue, e também descobriu que ela já tinha uma passagem por tentativa de homicídio contra o ex-companheiro dela. Inclusive, ela deveria estar utilizando tornozeleira eletrônica e não estava. Ela também já tinha passagem por furto, ou seja, né, uma mulher que já tinha ali um histórico criminal, acabou matando o próprio cunhado, segundo ela, por conta de uma agressão contra o filho dela de 3 anos e também ali a agressão ou xingamento, né, contra a própria irmã dela. Bom, o delegado responsável por esse caso, ele encaminhou um vídeo contando mais detalhes sobre esse crime. Vamos ouvir agora. O que diz respeito à motivação, na versão dela, foi porque a vítima teria agredido seu filho, o filho da autora, de 3 anos de idade, por alguma circunstância, e também a vítima, que foi esfaqueada, teria ameaçado, num contexto de violência doméstica e familiar, a irmã da autora. Ela se condoendo com essa situação, ficou somatizando outras circunstâncias em família, bebeu, ingeriu mais bebida alcoólica durante a noite e também fez uso de drogas. Apanhou uma faca e foi em direção à residência, onde adentrou facilmente, porque ela sabia como entrava na casa, e sem falar nada foi e esfaqueou este homem com esses golpes em região obviamente fatal, porque ela desejava, ela queria matar este indivíduo. Além disso, essa mulher já possui passagem por tentativa de homicídio, estava há pouco tempo usando tornozeleira eletrônica, mas por alguma razão ela tinha rompido essa tornozeleira. Por conta disso, agora houve a representação pela prisão preventiva dela, pela gravidade dos fatos, porque empreendeu fuga, e agora nós esperamos que ela responda ao processo presa. E chama a atenção, acho que inclusive ali do delegado também, o fato dela ter rompido essa tornozeleira eletrônica, né? Ele até fala, por algum motivo ela conseguiu romper, eu fico imaginando que deve ter algum alarme, enfim, como é que não perceberam isso, né? E ela já tinha uma extensa ficha criminal. Pois é, Viviane, isso realmente chama a atenção. O delegado também não explicou a questão do filho dela, né? O que aconteceu? Ela fugiu sozinha, ela pretendia sair do DF e deixou o filho dela. Esses detalhes a polícia não passou, mas também me chamou a atenção essa questão da tornozeleira eletrônica, porque a gente sabe que existe um monitoramento. Então, o órgão que estava monitorando não percebeu que ela não tinha mais essa tornozeleira eletrônica, não estava mais utilizando. Eu acho que vale sim a gente, né, até voltar nesse caso e levantar essas questões, né? Porque ela acabou matando o próprio cunhado com 9 facadas no pescoço enquanto ele dormia. Pois é, nossa, vamos continuar acompanhando também nesse caso. Obrigada, Kátia. Me conta uma coisa, você sabia que ficar 10 minutos em parada cardiorrespiratória pode trazer sequelas irreversíveis e causar a morte, né? Dados da Sociedade de Cardiologia apontam que mais de 700 pessoas morrem todos os dias no Brasil dessa forma. Mas o que pouca gente sabe é que uma parte dessas mortes aí são evitáveis. Quem explora melhor pra gente como é possível salvar mais vidas é a repórter Vanessa Vitória no nosso quadro Vem Ver com a VV. VV, traz pra gente então aqui esse alerta, mostra como é que a gente pode mudar esse cenário, esses números. Afinal de contas, né, ninguém quer passar por um susto desse. Oi, Vivi, oi, gente. Vem ver com a VV que eu mostro pra vocês que tem sim como prevenir, porque muitas vezes essas mortes acabam sendo silenciosas, porque não tem sintomas. A pessoa não acorda ali falando, daqui um mês eu vou ter um problema assim. Não é bem assim. Inclusive tem um médico aqui, que é o Dr. Paulo, ele estava me mostrando no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia que só hoje, quantas pessoas, boa tarde, doutor, já morreram, meu Deus, eu fiquei chocada. Boa tarde, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Hoje já morreram
conforme o Cardiômetro, que é o site oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, já morreram mais de 600 pessoas até agora. Então vai morrer mais gente até o final do dia de morte súbita cardíaca, né? Então qualquer pessoa não precisa ter nenhuma doença prévia, mas pode ter uma morte súbita cardíaca, seja em criança, adulto, idoso. Em qualquer momento o indivíduo pode sofrer uma morte súbita cardíaca. E o socorro adequado, o socorro imediato vai fazer toda a diferença no atendimento dessa pessoa. A gente vai mostrar rapidinho, porque eu vou conversar aqui, Vivi, só para todo mundo que está em casa entender. Eu estou numa academia aqui no Lago Sul. Aqui o pessoal vem malhar e aqui a preocupação é justamente com esses dados. Eles vão se preparar cada vez mais. Vem cá, Cris, fica aqui um pouquinho antes da gente fazer essa simulação. A Cris vai contar para a gente sobre essa preocupação com quem frequenta a academia, e cada unidade aqui no Distrito Federal vai ter um equipamento para, se necessário, ser utilizado e evitar esses números alarmantes que a gente ouviu o doutor falar, né, Cris? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, gente? A Aquas é muito preocupada com segurança, né? E a gente pensa que se a gente conseguir salvar uma vida, né? Às vezes as doenças são silenciosas, quando pratica atividade física é que vai ter o problema, né? Então a gente tem que estar preparado para qualquer emergência. Aí eu vou pedir pro doutor, porque já eu vou chamar um equipamento aqui que é portátil, Vivi, que faz aí uma função enorme, mas eu queria que o doutor simulasse. A gente vai simular o socorro aqui nesse manequim, e a gente também tem uma vítima, que não é uma vítima, Deus o livre, que está aqui. Como é que é para fazer um salvamento, doutor? Quando a pessoa sofre uma parada cardíaca súbita, quando a pessoa sofre um desmaio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é checar o nível de consciência, chamar pela pessoa, ver se a pessoa reage a estímulo. Se ela não reagir a estímulo, eu já vou considerar que ela pode estar com uma parada cardíaca. Então, imediatamente eu vou pedir ajuda. Numa academia como essa, que é dotada de um equipamento que é o desfibrilador externo automático, já vou pedir imediatamente o desfibrilador externo automático e vou iniciar as manobras de suporte básico de vida. Então, da feita que eu percebo que o indivíduo não respira, não se movimenta, não tem batimento cardíaco, eu inicio as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, através das compressões torácicas, né, numa frequência de 100 a 120 por minuto, tentando manter uma profundidade de 5 a 6 centímetros, até que o equipamento chegue para a gente poder aplicar no paciente. Então, essas manobras, elas vão fazer toda a diferença no resgate do indivíduo. Então, as pessoas que estão em casa precisam aprender técnicas de suporte básico de vida, fazer respiração artificial e massagem cardíaca. Então são 30 compressões e 2 ventilações, mas foquem nas compressões torácicas. Lembrem-se de uma coisa, alguma RCP sempre vai ser melhor do que nenhuma. Então faça como você está vendo a gente mostrar aqui. Comprima o tórax com os braços esticados até a chegada de um desfibrilador. Então, agora... Vai chegar o desfibrilador, doutor. Vamos chamar o João Pedro aqui, porque a cada minuto de vida, as chances de sobrevivência diminuem em 10%. É assustador. Oi, João. Oi, prazer, boa tarde a todos. Ele tem um equipamento aqui que também faz essa função. É agora que entra a vítima ou ainda não? Você vai mostrar pra gente, porque ele fala, mostra pra gente, explica tudinho. Esse é o DEA, desfibrilador externo automático, como o Dr. Paulo já mencionou aqui agora, né? Ele é um equipamento portátil que visa identificar e reverter uma parada cardiorrespiratória juntamente com o RCP. Então ele vai ser eficaz juntamente com o RCP, que é a massagem cardíaca, certo? Ele é um equipamento que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Ele foi criado, desenvolvido justamente para isso. Não é só um médico, alguma pessoa específica que pode utilizá-lo. Ele foi desenvolvido para qualquer pessoa justamente por conta desse dado. Porque 90% dos casos, quando chega o socorro, a pessoa infelizmente já veio a óbito por conta do prazo. Então esse equipamento, cada segundo realmente conta. E como qualquer pessoa pode utilizá-lo, ele é totalmente seguro. Você vai abri-lo. Olha, já está falando, ó. Siga as instruções. Remova as roupas do tórax do paciente. Aplique os eletrodos conforme a instrução mostrada em eletrodos. Ele vai explicando. Isso, ele tem instruções faladas e na tela também. E ele vai definir, ele vai fazer a avaliação do paciente se é um ritmo chocável ou não chocável. Ou seja, se vai dar o choque ou não no paciente. Aí as pessoas podem ficar preocupadas, eu vou dar um choque na pessoa e posso fazer mal a ela. Não, esse equipamento, como ele é totalmente automático,
ele vai fazer a avaliação e se não for recomendado o choque, vocês podem ver que aqui só tem um botão de choque. Colocando nele, João? Isso. Juntos aqui embaixo com o doutor? Vamos abaixar um pouquinho aqui e você vai me contando. Olha só, Vivi, a gente vai fazer a simulação aqui num paciente, né, que não é um paciente real, graças a Deus ele não tá, mas só para mostrar como é que funciona. Ele mostra aqui o local de colocação dos eletrodos, então a gente solta essas pás adesivas e cola no paciente aqui, tá? E ela vai falando, olha, remova as roupas, conecte, direitinho do jeito que tá, vai aparecendo na tela. É muito, muito dinâmico, não dá para errar, né, doutor? Não tem, é muito seguro. Ele mandou iniciar. Olha, ele não recomendou o choque, olha. Não recomendou o choque, Vivi, porque o paciente não está em parada cardiorrespiratória, é uma simulação. Se fosse uma vítima real e tivesse necessidade de choque, 50% das paradas cardíacas têm indicação de desfibrilação, de choque no coração. Então, nesses casos, o aparelho vai indicar o choque e vai dar todas as orientações. Olha lá, ele está mostrando ali que você deve fazer as compressões e fazer as respirações de resgate. Então, o aparelho ele aumenta muito a chance de sobrevivência. Estudos mostram que sem o desfibrilador, eu vou ter uma índice de sobrevivência baixíssimo, próximo somente com a compressão, né? 2, 3%. Se eu uso um desfibrilador, pode chegar a 70% de reversão da parada cardíaca. Então, é um equipamento crucial no atendimento de emergência. Muito obrigada, viu, doutor João Pedro? É portátil, Vivi. Eu vou me levantando aqui junto com o João Pedro para ele acabar de explicar para a gente, porque, como nós falamos, não vem escrito na testa quem pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então, todo mundo está sujeito e dá para ter em casa também. A Cris falou, vai ter aqui na academia, em todas as unidades. São 6, Cris? São 6 unidades da Aquas e a gente vai adquirir com o Pedro para todas as unidades. Em 6 unidades da academia, mas também dá para ter em casa pagando um aluguel de R$200 por mês, né, Pedro? Isso, esse é um equipamento que você pode, não só pode, como deveria ter em todo restaurante, academias como aqui, condomínios, clubes, assim, box de crossfit. Nós estamos fazendo esse trabalho de levar esse equipamento, de mostrar para as pessoas, porque infelizmente muitas pessoas não conhecem. E algumas conhecem, mas também não dão a devida importância desse equipamento. Imagina você poder salvar uma vida, né? Não tem preço. E esse equipamento, como mostrado, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa e ele pode ser e deve ser utilizado por qualquer pessoa para, quem sabe, a gente diminuir esses números alarmantes, né? Já são 366 mil pessoas no ano que já morreram vítimas de problemas cardiovasculares. Com um equipamento desse, se a gente conseguir diminuir um pouco, já vai valer a pena, né? João, muito obrigada, doutor, obrigada. Cris, muito obrigada. Vivi, você viu como é fácil, como é prático. Não precisa nem fazer curso nem nada, foi muito dinâmico, colocou aqui. Tem um custo relativamente baixo para ter um estabelecimento comercial, né? E a preocupação aqui também da academia com quem vem malhar aqui para ter aí, se precisar, a gente pede a Deus que não precise de jeito nenhum, mas infelizmente os números mostram que é comum, muito mais do que a gente imagina, tanta gente perdendo a vida. Então, se a Cris, quando eu falei para ela, a Cris falou, Vanessa, se a gente conseguir salvar uma vida, olha a diferença que já faz. A gente abriu essa nossa participação aí, falando de pelo menos 600 pessoas que já perderam a vida hoje no Brasil. Então, é coisa pra caramba, Vivi. E alerta aos sinais, né, também. Como não tem sinal, faz aí uma alimentaçãozinha, né, doutor? Se cuide da saúde, que é o mais importante. Olha, eu achei super interessante, eu adorei saber como é que funciona. Muitas vezes a gente acaba vendo, né, um jogo de futebol, enfim, a gente escuta falar, não sabe como é que funciona, nem sabia que qualquer pessoa podia, né, usar ali para salvar uma vida. E com aquelas orientações ali, né, de imediato, fica muito fácil. E a gente vê, então, a importância de ter um ambiente maior, né, com muita gente, onde tem esporte, principalmente, num restaurante, acaba que é um valor ali que acaba se diluindo ali na conta, né, e pode salvar tantas vidas. Obrigada, Vanessa. Beijo para você. E olha, mais da metade dos consumidores não faz o controle dos gastos com o cartão de crédito.
O dado é uma pesquisa que foi obtida com exclusividade pelo SBT. E o levantamento revelou ainda que 80% das pessoas que usam um rotativo do cartão também não sabem a taxa de juros que é cobrada. Veja só. A Alessandra tem 5 cartões de crédito. A pedagoga faz compras todos os dias. Eu amo comprar. Para mim não tem assim um limite que eu não possa quebrar. Eu quebro mesmo os limites. Fora o do esposo, que quando eu não tenho mais limite nos meus cartões, eu acabo usando dele. Se eu for fazer uma base, eu acredito que uns 3 mil. Corre para um lado, vai trabalhar, vai costurar, vai fazer bolo, vai dar aula extra e assim vai o dia todo. Eu tenho que cumprir com a meta. A Alessandra não é a única. Segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 55% dos consumidores não fazem controle de gastos mensais com cartão de crédito. 80% deles nem sequer sabem a taxa de juros cobrada por mês. Ainda de acordo com o estudo, roupas, calçados e acessórios, remédios e itens de supermercado estão entre as principais compras no crédito. 88% deles afirmam que possuem mais de um cartão. E a principal justificativa é justamente para aumentar o seu limite de crédito. E dentre as vantagens do uso de cartão, os entrevistados destacam a possibilidade de parcelamento fácil e também um prazo maior para pagar suas despesas. Mas a falta de controle pode se tornar um grande problema. 29% dos usuários de cartão de crédito já ficaram negativados pela falta de pagamentos de faturas. E esse especialista em finanças alerta: planejamento financeiro é fundamental. É perceber que esse crédito não é teu e sabendo que tu não pode gastar mais do que tu ganha, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender seu consumo. Então, entendendo o seu consumo, como é que eu vou gastar algo que eu não preciso? É o caso do Charles. Anota todos os gastos. Cada movimentação é lançada em planilhas. Eu tinha aquela preocupação de todo tempo estar no vermelho e como sair disso daí. Hoje eu consumo bem menos e tenho controle principalmente dos limites. E não tento exceder aquilo que vai comprometer mais o meu salário. Tem que tomar cuidado, né, gente, com essas contas aí, com esse tanto de cartão de crédito. E olha, infelizmente a gente está falando aqui nesse momento de mais um caso de violência doméstica que foi registrado aqui no Distrito Federal. O homem que pode responder por injúria, ameaça, violência doméstica e cárcere privado deixou as marcas da agressão por todo o corpo da companheira de 16 anos, estavam esse tempo todo juntos. O caso foi no último domingo e Rocine Pires, de 44 anos, espancou a mulher dentro da própria casa do casal. Ela é administradora regional de Água Quente que conseguiu pedir ajuda logo depois do ataque covarde desse homem. E a repórter Kátia Gomes volta agora aqui para conversar com a gente com o delegado responsável por esse caso, por essa investigação e traz mais detalhes para a gente, né, Kátia? Pois é, Viviane, infelizmente mais um caso de violência doméstica e por pouco essa mulher não entra na estatística de feminicídio. Ela ficou ali sendo coagida e agredida durante 6 horas. O companheiro dela, né, como você disse, eles já estavam juntos há 16 anos, ele estava bêbado e também tinha feito uso de drogas. Ele chegou na casa e começou a questionar se ela estava traindo ele. Ela disse que não. Ele começou a agredi-la e ficou ali, coagindo, insistindo que ela confessasse uma possível traição durante essas 6 horas. Depois de não aguentar mais toda aquela situação, ela acabou falando que tinha traído sim ele, mesmo ela não tendo traído, justamente para parar com aquelas agressões. Ele ficou um pouco mais tranquilo, ela aproveitou essa oportunidade e chamou o marido para ir para a igreja. Ele aceitou, né, sair de casa e seguir para a igreja, só que no caminho da igreja eles pararam numa padaria e foi nesse momento que ela conseguiu pedir ajuda, porque dentro da padaria estavam ali alguns policiais penais. Só que, infelizmente, o autor das agressões acabou fugindo. E para atualizar esse caso, eu vou conversar agora com o delegado Fernando Fernandes. Delegado, mais uma vez, né, infelizmente, a gente está aqui falando do mesmo crime, violência doméstica. Essa mulher, ela conseguiu ali se livrar, mas foram 6 horas sendo agredida ali também, ofendida, humilhada pelo próprio marido.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Viviane e todos que nos assistem. Realmente, 6 horas de pânico e terror. Sendo ali ameaçada de morte, ele dizia até que iria cortar a cabeça dela, que iria fazer atrocidades diversas, sempre insistindo na tese de que ela o teria traído. Sendo que as agressões só cessaram, como você bem disse, no momento em que ela acabou confessando a traição, até mesmo para parar de apanhar. E ela foi sábia e inteligente, posteriormente, convidando para saírem, para ir até uma igreja, para tentar amenizar aquela situação. E ao pararem numa padaria, como você bem disse, ela aproveitou o momento que viu uma equipe de policiais penais, solicitou apoio, oportunidade em que ele acabou foragindo ali do local e se encontra nesse momento sendo procurado por equipes aqui da nossa delegacia da 27ª DP. Na delegacia ela contou se já foi vítima dele outras vezes, se ela já foi agredida? Há um histórico de agressões não registradas na Polícia Civil. Ela já mora com ele há 16 anos, ele, usuário de drogas, já tem passagens diversas, como tráfico e uso de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação de veículo automotor e estelionato. E se encontrava, inclusive, em prisão domiciliar. E ela falou algo sobre esse dia específico? A gente sabe que ele chegou em casa, tinha feito uso de bebida alcoólica, de drogas, então era frequente essa atitude dele? Nesse dia, especificamente falando, ele havia feito uso de bebida alcoólica, como você bem disse, e cheirado cocaína, o que o deixou bastante agressivo. E talvez em virtude do consumo dessas drogas, ele acabou criando aquela situação, aquela ilusão de que pudesse estar sendo traído. No momento em que passou então a ficar mais agressivo ainda com a vítima e aproveitou-se ali de um segmento de madeira, uma ripa, como a gente fala no meio da construção civil, e começou então a desferir golpes contra a vítima até que ela acabasse confessando, até mesmo para parar de ser agredida fisicamente. A polícia até o momento tem pistas ou não? Ele conseguiu fugir ali do local logo depois que percebeu que ela tinha acionado a polícia. Como é que está o trabalho de investigação? O trabalho, desde o momento em que a notícia chegou à nossa delegacia no domingo, não cessou. As nossas equipes estão nas ruas, já recebemos várias denúncias sobre o paradeiro de onde ele possa estar, e o nosso pessoal está na captura. E se ele não for localizado nem se apresentar, nós representaremos junto ao Poder Judiciário pela sua prisão preventiva, até mesmo para que a vítima se sinta mais segura. Eu acho que sempre vale aquele alerta, delegado. A gente mostra que casos como esse, como o senhor disse, já tinham um histórico de violência. É sempre importante denunciar, nem que seja ali um xingamento, uma ofensa, algo que saia de um relacionamento saudável para não chegar a esse ponto ou um ponto ainda pior. Exatamente. A gente sempre costuma dizer que é uma escalada. Começa muitas vezes com um xingamento, um empurrão, um puxão de cabelo, uma ofensa, e parte para uma agressão física e, como a gente vê, lamentavelmente em muitos casos, até tentativa de feminicídio e feminicídios consumados. Eu acho que também o que deve acender um alerta, principalmente, é quando o agressor é envolvido com álcool e drogas. Nós mostramos na semana passada o 32º feminicídio. No caso, foi relatado de que ele tinha feito uso de drogas. Quando ele chegou em casa, ele imaginou que a esposa estava na cama com outra pessoa e que ele estava matando ali o suposto amante, mas na verdade ele estava matando a mulher. Então, a droga, ela altera toda a percepção da pessoa? Altera e potencializa. Nós sabemos que muitas das drogas, como o LSD, que hoje está sendo vendido nas ruas por um preço bem convidativo, causa alucinações. E já tivemos casos no passado de pessoas que consumiram drogas alucinógenas, como o LSD, ou mistura de drogas como álcool, cocaína e maconha, e acabaram imaginando situações e agredindo e matando até entes queridos, como pais, esposa, marido e até filhos, em virtude do consumo dessas drogas. Pior disso tudo, né, delegado? Além de acabar com uma família, quando a pessoa ela volta à consciência, ela muitas vezes até se arrepende. Quando vocês prendem, chega aqui na delegacia, percebe que a pessoa se arrependeu porque não tinha noção do que estava fazendo naquele momento. Exatamente. Nesse momento ela percebe que é tarde demais
e se lembra dos conselhos dos amigos, dos familiares, com relação ao consumo de drogas, especialmente drogas ilícitas que muitas vezes acabam potencializando essa agressividade, especialmente nos relacionamentos domésticos entre marido e mulher. Delegado, agora no caso dessa vítima, ela está com uma medida protetiva? Como que ela está se protegendo mesmo do agressor? Ela está se recuperando emocionalmente, né? Deve estar, até ontem estava bastante abalada emocionalmente. Já foram concedidas medidas protetivas de urgência, como afastamento do agressor do lar, a proibição dele se aproximar dela por pelo menos 300 metros, e ela já entramos em contato com ela, e para que qualquer situação de aproximação, ou de tentativa de aproximação dele contra a sua pessoa, dela imediatamente fazer contato conosco ou no 190, a fim de nós possamos agir, e se for o caso, prendê-lo em flagrante por quebra das medidas protetivas, ocasião que ele poderá permanecer preso preventivamente sem prazo de saída. Delegado, ele responde dentro da Lei Maria da Penha. Nesse caso, foi registrado como lesão corporal, injúria, ameaça. Entra tentativa de feminicídio ou não? Entra apenas a lesão corporal mesmo? Lesão corporal, mesmo porque não há indício, nem notícia, até mesmo parte da vítima, de que, além das ameaças, ele teria efetuado qualquer ato de execução contra a vida dela. Ele estaria, entre aspas, apenas lesionando-a a fim de que ela confessasse aquilo que ele queria ouvir naquele momento. Mesmo fazendo aquela ameaça grave de que cortaria a cabeça dela, nesse primeiro momento é lesão corporal. Isso, a gente trabalha com a lesão corporal, com crime de ameaça, de injúria pelos xingamentos e também pelo cárcere privado, uma vez que ela ficou por mais de 6 horas detida dentro da própria residência, sem acesso ao telefone ou a pedir socorro para qualquer pessoa. Todas essas acusações, né, a justiça provavelmente deve mantê-lo preso. Com certeza, acreditamos que ele deverá ficar preso preventivamente, pelo menos até o primeiro momento onde houver uma audiência na vara de violência doméstica. E pedimos, mais uma vez, aproveitando aqui a grande audiência do SBT Brasília, que quem tiver notícias do paradeiro desse cidadão, que faça denúncia através do 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, onde nós garantimos o sigilo e o anonimato do denunciante. É importante reforçar, o nome dele é Rossini Miriam Pires Fragelli. É isso mesmo, não é, delegado? Exatamente, isso mesmo. 44 anos, que nesse momento se encontra foragido por agressões contra sua própria companheira. Tá certo então, delegado. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos e, claro, reforçar essa importância de denunciar, da mulher denunciar o agressor. A administradora, ela teve sorte, nada mais grave aconteceu, ela ainda conseguiu pedir ajuda, mas a gente sabe que 32 mulheres só este ano aqui no DF não tiveram a mesma sorte, Viviane. Pois é, e a gente vem falando tanto sobre essas campanhas, todo mundo se unindo aí para acabar com essa violência contra a mulher. Você mesmo, né, trouxe na semana passada uma campanha que está tendo no metrô. É importante mesmo, se você souber o paradeiro desse homem, quem souber que uma mulher está sofrendo aí, sendo vítima de violência, que denuncie no 197, no caso desse crime aí agora que a gente acabou de ouvir, no 180 também, que é outro número que as mulheres podem contar para poder terem esse apoio. Obrigada, Kátia. Agradeço também ao delegado. E se você perdeu algum destaque da edição de hoje, não se preocupe, preparamos um resuminho para você. Veja só. A Polícia Civil investiga uma denúncia de ataques de pitbulls em Sobradinho. Segundo os moradores, os cães agressivos fogem de casa e atacam quem estiver na rua. Um cachorro morreu no mês passado. Já nesta última agressão, a vítima foi um menino de 9 anos que ficou com a perna machucada. Eu só fiquei mais tranquila quando meu filho chegou em casa mesmo. Mas mesmo assim, eu estou cuidando dele, com muito medo de infecção, porque o médico falou, se ele se der qualquer febre para eu correr para o hospital, não é fácil. Golpe do Rolex, já ouviu falar? É uma organização criminosa especializada em roubos de relógios de luxo. Eles atuam em endereços nobres como o Lago Sul. A polícia conseguiu prender uma dupla logo depois que eles roubaram um relógio avaliado em R$80 mil no Lago Sul e fugiram numa moto. Tudo indica que eles atuam em vários estados do Brasil. Aqui no Distrito Federal nós identificamos que eles estavam numa residência ali na região de Planaltina de Goiás,
tá? É relacionado até a um parente de um deles. E lá nós localizamos uma motocicleta que muito possivelmente foi utilizada para a prática do crime, para fazer o levantamento do local e o levantamento dessa vítima em potencial, né? E essa moto estava com a placa adulterada. A Secretaria de Educação da cidade ocidental apura o caso de uma criança de 5 anos que foi deixada sozinha, trancada em um ônibus escolar. Felizmente, populares ouviram o choro dela e conseguiram retirá-la pela janela do veículo. A mãe estava muito nervosa, gritando bastante, né? Ela estava até um pouco descontrolada, pedindo socorro, falando que a criança estava dentro do transporte, gritando, pedindo ajuda e chorando. Imediatamente eu saí correndo, fui até o transporte, chegando lá, ele estava em pé, ele estava calmo, ele não estava choroso, né? E quem aí gosta de Beatles, hein? Não se fala em outra coisa hoje, viu? Vou te explicar por quê. O ex-Beatle Paul McCartney já está aqui em Brasília. O show é no Mané Garrincha, no dia 30, quinta-feira agora. E a expectativa, é claro, é de um estádio lotado de fãs, admiradores, desse oitentão aí em plena atividade, né? Mas antes, gente, dessa mega apresentação, Paul resolveu surpreender os fãs e fazer um show intimista. Você acredita nisso? Sabe onde? Você nem imagina, não adivinha aí? Vai ser no Clube do Choro de Brasília. Gente, tem capacidade para umas 400 pessoas. Já pensou conseguir embarcar nessa aí e ver Paul McCartney bem de pertinho, cantando ali com você, cara a cara? Normalmente ali no estádio você fica pensando, né? Ah, vou tentar comprar ali embaixo, tá muito caro. Ah, vou então lá pra cadeira. Não, gente. Ali no Clube do Choro é assim, ó, pertinho mesmo. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje. Vamos saber se ainda tem ingresso, como é que foi isso, nessa surpresa toda. O repórter Rodrigo Miranda, ele está lá na entrada do Clube do Choro e tem mais informações pra gente. Rodrigo de Deus, explica pra gente, né, que surpresa foi essa, que horas que vai ser o show, se não tiver mais ingresso, o pessoal pode ficar aí por perto, afinal de contas é bem no centro da cidade, né, aí no Clube do Choro, para poder tentar ver Paul McCartney? É isso mesmo, Vivi. Agora, surpresa, eu acho que é quando você chega em casa no dia do seu aniversário, ali tem um bolinho, os amigos estão reunidos. Isso aqui beira maluquice, sandice, é que nem você falou. Paul McCartney é acostumado a tocar aí para 60 mil pessoas, 40 mil pessoas, estádios lotados. E aí, do nada, você chega aqui, ó, no Clube do Choro, lugarzinho aconchegante, tranquilo, e dá de cara com Paul McCartney. 400 pessoas no máximo com você, praticamente, ó, cantando pra você. E pra fazer isso acontecer, já tá a galera ralando aí pesado, ó. A galera no sol, os equipamentos chegando. Acho que ele pegou de surpresa até a equipe técnica dele, viu, Vivi? E eu vou te falar um negócio. Quem lutou, os fãs aí acordaram cedo, já se programaram, já ligaram o computador para conseguir garantir esse ingresso, ó. E eu vou te falar, será que eu tive essa sorte? Tô com o ingresso aqui na mão. Só se meu nome fosse Felipe, viu? Porque eu não dei essa sorte, não vou conseguir assistir aqui no Clube do Choro, vou ter que ficar só no Spotify mesmo. O nome desse cara que é Felipe e ele é o cara que tá sorridente. Olha o tamanho do sorriso dele aqui no rosto, meu filho. Me fala uma coisa, acordou cedo, viveu Paul McCartney hoje, né? Cara, eu ainda tô incrédulo, viu? Eu fiquei sabendo que ia ter um show surpresa dele ontem, ninguém deu mais detalhes. Tentei contactar vários amigos meus, ninguém sabia de nada. Cheguei hoje cedo, assim que eu fui começar a trabalhar, eu vi o link lá no site, que mandaram por e-mail, cliquei e consegui comprar esse meu ingresso. Até agora eu não tô acreditando. Já vou entrar no bolão que ele vai entrar na Mega da Virada, viu? Porque o homem tá abençoado até encostar aqui, porque o cara tá com sorte. Agora, entrada do portão 4h30, então 4h30, quem tiver ingresso já corra aqui pro Clube do Choro, garantir aquele lugar, porque são só 400, dá pra tu pegar um ali bem na frente. Olho no olho. Show começa por volta das 6 horas, é isso? 6 horas da tarde. Deve ter aí por volta de umas 2 horas e meia aí de apresentação. Agora tu tá desde 7 horas da manhã tentando comprar esse ingresso. Já são ali 1h30, 1 e pouco aí. Vai trabalhar hoje não? Como é que vai ser isso? Já trabalhei, agora a gente volta, tenta trabalhar mais um pouquinho, né? Fala que vai no oftalmo ali no final da tarde. Não, mentira, eu combinei tudo, mas é isso, é difícil de trabalhar. Esperando pra ver o show do cara, igual você falou, né? Pra 400 pessoas ele tá tocando ali pra você, cara. Então é realmente inexplicável. Felipe, é muito fã mesmo. O que representa os Beatles, o Paul McCartney pra você? Cara, eu ouço os Beatles desde que eu era muito moleque. Lá em casa eu tocava muito Beatles, The Who, Rolling Stones. Então eu ouvia de tudo, mas eu sempre fiquei muito mais apegado a Beatles. Então eu tinha todos os CDs. Ainda tenho, né? Camiseta, enfim. Já fui no show do Paul em 2012 lá em Goiânia. E, cara, pra mim é sempre uma sensação assim...
bem gostosa, bem de relembrar a infância toda vez que eu venho. Vai meter o tiete hoje? Qual vai ser o look? Cara, não, esse look mesmo, até porque eu tive que vir trabalhar, né? Não deu pra vir trajado de Beatles. O look pra quinta, então? O look pra quinta, a gente guarda pra quinta, né? Vai ter mais um. Mas hoje eu vou só curtir mesmo, quero ver esse cara de perto, vou realizar um grande sonho. Agora teve uma galera que ficou sem ingresso aí, tá mordida, porque o cara pra conseguir esse ingresso tem que ser fã mesmo, viu, Felipe? Top 3 de músicas do Beatle Paul aí. Do Paul, cara, que eu quero ouvir hoje, tá? Que vai ser só o voz e violão ali ou no piano, eu quero ouvir The Long and Winding Road, eu quero ouvir Yesterday e Blackbird. Ô Vivi, será que tem mais gente que é tão fã quanto esse cara aqui? Ai, olha, eu tenho certeza. E vou te contar que sorte, hein, do Felipe. Olha, chefe nenhum, eu acho que vai ficar aí contra o funcionário que conseguir esse ingresso para estar tão de pertinho ali com o Paul McCartney, né? Depois, se for o caso, ele compensa no outro dia aí umas horinhas, né? É possível, né? Agora, só vamos fazer o seguinte, pergunta aí, fala pro Felipe. Estão dizendo por aí que não vai poder filmar, não pode entrar com celular. Mas, enfim, se ele conseguir depois fazer alguma imagem permitida, óbvio, né? E depois mandar um videozinho pra gente, a gente conta como é que foi amanhã, viu? Felipe, recebeu alguma orientação que não pode filmar, que não pode deixar registrado? Cara, não pode levar celular. Eles, inclusive, entregam um ziplockzinho pra você guardar. Não pode fazer nenhum registro aí dentro. Então, vai ser só o que ficar aqui mesmo. De registro. Estilo festa Neymar, viu? O negócio é... Registro mesmo só na quinta-feira, então. Mas olha, então a gente conta aqui com ele, tá? Pra depois fazer um vídeo quando ele estiver chegando, depois quando ele estiver saindo. Afinal de contas, lá dentro não pode, né? Obrigada, Felipe. Parabéns aí, então, né? Foi sortudo mesmo por ter conseguido esse ingresso. Afinal de contas, 400 ingressos, gente, pra ver Paul McCartney. Agora, você me perguntou, Rodrigo, se tem mais gente que é fã, né? Tem muitos fãs de Paul, alguns estão vindo inclusive de outras cidades, né, para assistir aqui o show na quinta-feira. Agora tem um em especial aqui do nosso quadradinho que está fazendo até campanha nas redes sociais para entrevistar o ex-Beatle numa Brasília amarela. Como assim, Vivi? Você me pergunta, né? Pois Daniel Zucco é um apaixonado pela nossa cidade. Tem um perfil no Instagram, tem um canal no YouTube em que ele entrevista artistas, personalidades, passeando pela capital dentro de uma Brasília. Olha, vamos assistir aqui um trechinho desse apelo que ele fez. Em 2014, quando você veio fazer show aqui em Brasília, a gente tentou, sua produção viu o vídeo, dizem que você chegou a assistir um pouco do programa e que até ia fazer, mas você decidiu andar de bicicleta no Parque da Cidade e virou aquela confusão toda. Agora que você já está aqui em Brasília de novo, eu quero te entrevistar na minha Brasília. É claro que eu não vou dizer que eu sou o maior fã de Beatles, mas eu sou um dos maiores, pode ter certeza. Será, hein? Olha, vou te contar que ele é mesmo. E esse vídeo aí já tá assim meio que viralizando, né? Já tem mais de 25 mil visualizações. Ele pedindo ali, né, pro pessoal fazer com que isso chegue ali até Paul McCartney, até toda a equipe dele, o staff. E ele falou sobre várias histórias que garantem ali que ele realmente é um super fã. E a gente foi conferir isso ao vivo, inclusive nessa Brasília amarela, né, Rodrigo? É isso mesmo, eu tô aqui do lado da Brasília amarela, famosíssima. Quem é daqui da cidade conhece muito bem esse carro, e claro, conhece ele, conhece o Daniel Zucco, que tá aqui com a gente. Daniel, eu te conheço, eu sei que você é fã mesmo. Tá registrado no corpo, na roupa e tudo, né? Sim, tatuagem com o rosto deles, letra de música, camiseta, meia hoje, tem quadro em casa, uma réplica do baixo do Paul, todos os discos. Muito fã, desde que eu me entendo por gente. Eu acho que eu nunca tive uma outra banda preferida na vida, desde os meus 11, 12 anos, quando pergunto qual a sua banda preferida? Beatles, e nunca mudei de resposta. E me fala uma coisa, como é que tá a expectativa para esse vídeo, esse apelo chegar ao Paul? Eu sei que você tá em contato com Deus e o mundo para conseguir essa entrevista. Cara, peguei contato de assessoria de imprensa, produção local, produção nacional, relações públicas. Tô tentando, assim, claro que é muito difícil entrevistar Paul McCartney. Eu acho que eu me aposento depois dessa. Mas eu não sei, eu acho que muito provavelmente se rolar, ele vai entrar no carro, eu vou começar a chorar, vou falar, fala aí o que você quiser e eu vou ficar chorando. Mas eu sei que tem aquela pergunta que não pode faltar, né? O que você queria perguntar pra ele, que você queria saber mesmo como fã, como um cara apaixonado pelo Paul, pelos Beatles? É tanta coisa, cara, desde do filme do Yesterday, se ele gostou da mudança do nome de Hey Jude pra Hey Dude, né?
até da relação dele com as outras pessoas. Quero contar algumas histórias pessoais para ele. Quando eu tinha 5 anos, por causa da profissão do meu pai, eu morei em Macapá. Eu lembro que em Macapá tinha uma pizzaria chamada Pizzaria Lennon. E é muito claro. Aí eu vou chorar. Calma, vai dar certo. É isso aí. Pra mim é muito claro, a gente nessa pizzaria, eu garotinho com 5 anos de idade, o rosto do John Lennon enorme numa parede da pizzaria e tocando No More Lonely Nights, que é já da carreira solo do Paul, e eu lembro perfeitamente disso. É isso aí, Vivi. Eu sei que você conhece o Zuko também. Pois Emociona, né? Eu vi um relato desse. Exatamente. E deixa eu aproveitar, então, e te pedir, fala pra ele que a gente não mostrou, na verdade, todo o vídeo, né? Porque ele tá prometendo, inclusive, ali, o que ele arrecadar com dinheiro de uma assinatura de Paul, ele vai doar. Pede pra explicar direitinho. Mostra pra gente ali a Brasília, por onde ele passeia tanto pela cidade, entrevistando as pessoas, porque tenho certeza que, inclusive, vai resgatar em muitas memórias de quem já andou por uma Brasília aqui, né, na nossa cidade. A gente tá vendo aí, né, um baixo, tem tem um disco. Explica pra gente aí como é que vai ser, que proposta foi essa que ele fez na internet? Você fez uma proposta na internet, né, Zuko? Se conseguir entrevistar ele, vai doar um valor arrecadado? Explica pra gente. Sim. Além da entrevista, eu pedi pra ele me dar 2 assinaturas. Uma no meu baixo, que eu prometo que eu nunca vou vender, nunca, ele vai ser meu pra sempre. Se quiser, eu assino um contrato com isso. Porque muita gente fala assim que ele não assina mais os baixos, porque tinha gente que leiloava depois pra fazer lucro nisso. Não, isso aqui é pra mim, é meu. E também esse disco, o Abbey Road, que... Emocionado. Porra, é difícil, cara. É o meu preferido deles, é o primeiro que eu comprei quando eu tinha 12 anos, com a minha mesada. E se eu conseguir a assinatura dele nesse disco, eu pretendo leiloar esse disco e doar todo o valor arrecadado para instituições de caridade, que eu tenho certeza que vai ser um bom valor, afinal, um disco, o Abbey Road, assinado pelo Paul. Eu vou abrir mão do meu disco preferido para poder conseguir esse sonho. Eu vou te falar aqui, viu, Vi? Se Paul McCartney não se comoveu com essa entrevista, sei não, eu tenho certeza que até quinta-feira ele vai estar sentado ali, vai dar uma palhinha nesse baixo aqui, aí meu filho, o coração para, né? Se Deus quiser. Só não dá porque o baixo não dá pra ouvir muito, a gente tocar agora, né? Até mostrar as cordas aqui, não dá pra ouvir, o baixo ele não é tipo violão, né? Mas, poxa, Paul, é igualzinho o seu, me ajuda nessa. Quem estiver assistindo, qualquer um que estiver assistindo, assessoria, produção, todo mundo, me ajuda a realizar esse sonho, botar o Paul nesse carro clássico brasileiro, que é a Brasília, aqui em Brasília, e para um grandíssimo fã como eu. Zu, conseguiu ingresso para hoje? Não, hoje não, quinta-feira sim. Então vamos dar ficar aqui na grade, será? Vamos ficar aqui, vamos arranjar um lugar aqui, porque vai que a gente faz amizade com segurança, vive com alguém aqui, a gente dá uma entrada e já fica, viu? O horário tá acabando mesmo, eu já vou ficar por aqui, quem sabe, né? Eu fico entre esses 401 sorteados aí. Só, deixa eu te falar uma coisa, Rodrigo. A gente fala aqui, né, que a Brasília ali do Zuko, né, muitas pessoas conhecem, mas, de repente, o pessoal que está aí com o Paul ainda não viu. Fala para ele contar aqui rapidinho ali, com quantas pessoas já passaram por essa Brasília amarela. Ele já entrevistou, assim, personalidades, cantores, enfim, passeando pela cidade, né? E o Paul McCartney, ele não vai ser só mais um que passou aí não, né? Porque aí já passou gente demais, viu, né? Já, presidente da República, artistas, atores, cantores, de todas as espécies e possibilidades que você puder imaginar. Gente de fora também, estrangeiro, brasileiro, muita gente já andou nesse carro, mas eu acho que o Paul vai ser o melhor e o maior. Show, é isso, Bibi. A gente vai ficar por aqui, quem sabe, né? Vamos lá, vamos tentar. É isso. Bom, a gente fica aqui na torcida, viu, Zuko? Para que você consiga realmente realizar esse seu sonho. Vai ser um barato, já imaginou? Ver Paul McCartney numa Brasília amarela? Fica aqui com a nossa torcida. Um beijo para vocês aí. Obrigada, viu, Rodrigo? E é isso, gente. Olha só, como Paul McCartney, né? Vou te contar. Ele, quando veio da última vez, passeou pelo Parque da Cidade de bicicleta. Foi um alvoroço. E agora, de repente, tá lá no Clube do Choro. Imagina, 400 pessoas ali. Vamos conversar aqui também com o Neguerê, do SBT Esportes Brasília. Ô, Neguerê, você também é fã de Beatles? Já imaginou, hein, Paul, numa Brasília amarela? Pô, que legal, cara. Eu tô torcendo para que ele consiga aí
né, fazer essa entrevista. Eu queria levar meu pai, mas eu não fui convidado, né, gente? O cascalho pesou e eu não consegui. Mas a galera que tiver aí algum convite sobrando aí pro meu pai, pra minha mãe, ó, eu aceito, viu? Já aproveitou aqui tô pra fazer o seu pedido, né? Já que a gente tá pedindo aqui, pô, numa Brasília Amarela, o que custa o ingresso, né, Neguerê? Pô, o que custa? Vambora. E a gente falando de show aqui, né? Esse show vai ser lá no Clube do Choro, mas na quinta-feira tem lá no estádio. Maravilhoso, né? O pessoal adora, é assim, um show incrível. Já fui no show, é muito lindo mesmo, é muito bacana. Mas o gramado que não agradece normalmente nesses shows, né? Pois é, Vivi, a questão do gramado, porque eles colocam um tablado em cima do gramado, né, para poder suportar o peso da galera e as coisas, caixa de som. E no outro dia fica um verdadeiro peteco o gramado do estádio. Olha, é muito show e pouco futebol no estádio. A galera reclama muito, porque deveria ter muito mais jogos do que esse tipo de evento. Nada contra ter esse tipo de evento lá, mas a galera quer ver futebol no estádio, né, e não show. Não, olha, eu vou te falar que show também, porque é muito legal. Não, mas tem que ter bem. aquele cuidado realmente com o gramado ali para poder entregar depois um gramado bacana para a galera também curtir o futebol, né? É isso. Afinal de contas, você vai falar muito sobre isso. O Flamengo deu aquele respiro, aquela alegria para o torcedor, né? Então, a gente já está pensando aí nessa... Mas nem mais na liderança, né? No Brasileirão, na vitória. Vivi, e a gente vai falar, vamos pedir a opinião da galera, quem vai ser o campeão, quem vão ser os clubes rebaixados, tudo isso daqui a pouco, tá, Vivi? Combinado. Então vocês fiquem agora na companhia de Neguerê. Muito obrigada por terem companhia aqui no SBT Brasília Primeira Edição. Amanhã a gente volta. Uma ótima tarde para você. Beijo, é contigo, Neguerê. Tchau, tchau.